Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na F1 Mania você sabe como é que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado para contar para você tudo o que aconteceu nesta madrugada. Hoje é domingo, né? Dia 7 de abril de 2024, nesta madrugada aqui, se a gente considerar o horário de Brasília, a gente teve o Grande Prêmio do Japão, quarta etapa do Mundial 2024 de Fórmula 1, vitória de Max Verstappen mais uma vez. Nenhuma surpresa, mas sinto que é uma corrida onde a gente tem algumas coisas legais para falar para você aqui, onde a gente tem um feedback interessante para já passar para você sobre o que aconteceu nessa madrugada. E claro, é sobre isso que a gente vai falar, a gente não vai fugir disso, tem muita coisa interessante e estamos ao vivo aqui no YouTube, Twitch, Facebook, Twitter da F1 Mania, também ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br. Então muito obrigado pela sua presença, valeu demais você que está junto com a gente por aqui. Lembrando, tá com a gente no YouTube, Facebook, Twitch, pode deixar seu comentário, ele vai aparecer aqui na tela, a gente vai colocar, ou então pergunta, a gente troca ideia, a gente bate um papo e tudo mais. Como eu sempre falo, recomenda aí o Parque Fechado para os seus amigos também e já deixa aquele like também, marotinho, ajuda bastante a gente também e a gente gosta, tá certo? Então, vamos que vamos, como a gente sempre faz, a gente começa o nosso Parque Fechado aqui falando sobre o resultado para o Grande Prêmio do Japão, que teve lá suas movimentações, mas na frente, na primeira posição, vitória, mais uma vez, de Max Verstappen da Red Bull, com Sérgio Pérez mais uma vez na segunda posição. Foram 4 corridas e 3 dobradinhas, só isso, né? Tá fraca a Red Bull esse ano, né? Terceira posição, mais uma vez, para Carlos Sainz da Ferrari. Quarto, Charles Leclerc também da Ferrari. Quinto, Lando Norris da McLaren. Sexto, Fernando Alonso da Aston Martin. Sétimo, George Russell da Mercedes. Oitavo, Oscar Piastri da McLaren. Nono, Lewis Hamilton da Mercedes. E fechando os 10 primeiros, a zona de pontos aí, o japonês, piloto da casa, Yuki Tsunoda da RB. Bom, 12º, Lance Stroll da Aston Martin. 13º, Kevin Magnussen da Haas. 14º, Valtteri Bottas da Sauber. 15º, Esteban Ocon da Alpine. 16º, Pierre Gasly, também da Alpine. E o último colocado foi Logan Sargent da Williams, com os abandonos de Guan Yu Zhou da Sauber e também de Daniel Ricciardo e Alexander Albon. A gente vai falar sobre esse acidente que aconteceu também logo na primeira volta, ocasionou bandeira vermelha, atrasou a corrida ali em quase 40 minutos. Para quem tá na madrugada é um parto isso daí geralmente, né? Mas fazer o que acontece, né? Em geral, quando a barreira de pneus ali, a barreira de proteção é destruída, não tem jeito, leva um tempinho, a bandeira vermelha para recuperar e tá tudo certo, segurança em primeiro lugar. Como a gente sempre faz também, Vitor Berto já tá aqui com a gente, já vou chamar o Vitor pra gente bater um papo aqui então. Vitor Berto, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez, né, nesse nosso Parque Fechado por aqui. Eu queria começar falando sobre uma coisa. As pessoas falam muito em era Verstappen, em era Red Bull, e a gente sabe que é isso que a gente está vivendo. Ok, inclusive citei aqui nesse ano de 4 corridas, foram 3 dobradinhas da Red Bull com Verstappen em primeiro lugar. Mas eu queria fazer um recorte aqui nisso também. O pessoal gosta de brincar também que existe aquelas piadinhas, já são até meio velhas essas piadinhas, mas tudo bem. Tem a Fórmula Red Bull e a Fórmula 1. Ontem o Sainz foi o vencedor do resto, né? Só que aí que eu queria fazer esse recorte. Nas 3 corridas que participou, Carlos Sainz foi o vencedor do resto também, né, Vitor? Então já vai ter que fazer o recorte, o resto do resto. Pois é, Garcia. Bom dia a todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. Aí, como brincou Lucas Rébulo, acho que é assim que falo sobre o nome dele, ritmo de sono da madrugada, né? Fui até um pouquinho mais de 5 da manhã, deixando já bastante coisa, bastante conteúdo lá no fmania.net sobre declarações, investigações, enfim, várias coisas estavam rolando. E aí, então,
Começamos aí o domingo, a manhã de fato de domingo, nesse ritmo aí difícil. Vou usar essa palavra. Cara, pois é, né? Estamos falando de Sainz sendo o melhor do resto, que é muito louco, né? Porque a gente já sabe que ele tá desempregado. Brinquei até ontem com o Gavi, que o comentarista da Band, eu não vou me recordar qual, na sexta-feira comentou que foi um comentário muito feliz, que é mandar embora o primeiro piloto da Ferrari. Né? Porque é isso que parece que a gente tá vivendo, né? A gente tem ali uma Red Bull que realmente é muito dominante, acho que mais do que no ano passado. Não me lembro da Red Bull ter feito as 4 primeiras corridas com tanta vantagem assim, né? Enfim, teve o GP da Austrália que, no caso do Verstappen, teve um problema de freio. O Pérez disse que teve um problema no assoalho do carro, que uma sobreviseira ficou presa e fez com que ele perdesse tempo. Depois até da corrida de ontem, eu brinquei ontem no Parque Fechado com o Gavi e o Léo, que eu achava que era desculpa. Mas acho que depois dessa corrida do GP do Japão, acho que não, acho que é real, porque parece que realmente o carro da Red Bull é mais forte mesmo do que o das outras, e não que me parecia nas 2 temporadas anteriores, em que a gente tinha sim um carro da Red Bull forte, o melhor do grid, mas a gente via um Verstappen fazendo muita diferença, e o Pérez não conseguindo tão bons resultados assim. E agora a gente tá vendo um cenário diferente, né? Então que o Pérez vem na cola, como se espera, né? Como eu tanto falei em outras edições, que a gente tinha lá Hamilton dominando, mas tinha sempre o Bottas colado, Rosberg colado, Schumacher com o Rubinho sempre colado, e a gente não tava vendo isso na Red Bull até agora. Ainda tá cedo no campeonato? Ainda tá cedo, né? Porque também vai lembrar que na temporada passada a coisa desandou pro Pérez do GP de Miami em diante. E GP de Miami é daqui 2 etapas, então vai saber. Mas, voltando a falar do Sainz, acho que o cara fez uma corrida boa, né? Acho que, enfim, a Ferrari não teve uma qualificação das melhores, mas o ritmo de corrida realmente é muito bom, né? A ponto do Leclerc ter saído de 8º para terminar em 4º. Em algum momento ali, até, enfim, flertou com o 2º e o 3º lugares, né? Mas claro que não tinha pneu para isso, mas fez bem o papel lá dele e tinha, sim, condições para isso. E a gente tem um Sainz que, como você falou, não disputou uma das etapas, e acho que se tivesse disputado estaria melhor no campeonato, né? Porque assim, sim. A tabela não reflete exatamente isso, né? Eu até falei ontem isso sobre... Cara, eu tenho a sensação que se o Sainz tivesse disputado o GP da Arábia Saudita, a gente talvez tivesse o Sainz ou liderando o campeonato, né? Não agora, né? Mas antes do GP do Japão, né? Ou muito próximo do Verstappen. E no fim tava 11 pontos. E agora, óbvio, né? A gente voltou à normalidade com o Verstappen não quebrando e ganhando, então o Verstappen volta a abrir. Só que quando você olha para a tabela, você ainda tem o Leclerc ali com 59 pontos e o Sainz com 55. Então o Leclerc ainda está na frente do Sainz. Isso representa uma distorção, né? Porque se você exclui o GP da Arábia Saudita, o Sainz está na frente do Leclerc. Mas, né, enfim, não existe descarte na Fórmula 1. Ou nem uma colher de chá quando você fica doente, é o que é, né? Então ele tá ali ainda a 4 pontos do Leclerc. Mas quando você olha para as corridas em que ele participou, a gente fica com essa sensação, né? Mandar embora o primeiro piloto. E ainda em cima disso, eu fiquei com uma sensação. No Grande Prêmio da Austrália, a gente, entre aspas, tá, gente? Até pro pessoal que torce pro Verstappen não interpretar a gente mal, né? Mas a gente, logo nas primeiras voltas ali, a gente deu uma comemoradinha de leve no abandono do Verstappen. Por quê? Porque a gente fala assim, puxa vida, teremos uma corrida, né, sem o Verstappen. E essa corrida não veio, a gente falou até aqui que o Grande Prêmio da Austrália acabou sendo meio morno. Eu trocaria o abandono do Verstappen na Austrália por um abandono do Verstappen no Japão, porque hoje
a gente teve aquela corrida que a gente gosta do segundo lugar para trás, porque a gente teve variáveis, né? Leclerc, Norris, inclusive fizeram boa corrida também, né? Não dá pra gente chegar e criticar, até por isso... O ritmo de corrida da McLaren não ajudou, mas a corrida foi boa. Fez o que deu pra fazer com o carro que ele tinha, né? O próprio Piastri também. E aí eu fiquei tentando reavaliar a corrida sem a Red Bull e imaginar que fossem disputas pela liderança. Então a gente teria alternativas com Leclerc ali, com Norris. Mesmo que você colocar o Pérez no tempero, ele ia ganhar, mas ele foi ameaçado. A gente teve, em algum momento, por conta de estratégia, sim, mas pensando como seria naquele momento, até o Russell chegou um pouquinho próximo ali, né? Claro que isso tem a ver com janela de pit stop, mas eu teria trocado o abandono do Verstappen na Austrália pelo abandono do Verstappen no Japão, viu, Vitor? Daria uma corrida que a gente estaria falando agora, nossa, o GP do Japão, o seu Verstappen foi uma corridaça, foi legal demais, coisa que a gente não tá falando, mas eu acredito que a gente teria falado. Teria uma ultrapassagem pela vitória, que seria o Sainz no Leclerc nas últimas voltas, são pimentas que a gente gosta, né? Assim, Garcia, na verdade a gente teria que excluir também o Pérez, né? Eu acho que a corrida teria sido... Põe o problema do Pérez também, né? Porque o Pérez eu acho que ele teria ganhado relativamente fácil hoje também. Acho que eles estavam muito bem no Japão. Então, não sei. Acho que não adiantaria o abandono do Verstappen pra gente ver essa tal corrida que a gente queria ver. O que eu gostei na Austrália, diferente do Japão, é que apesar da corrida não ter sido boa, e honestamente também não achei a do Japão nada boa. Eu, inclusive, eu troquei a minha mesa aqui do computador, eu comprei uma mesa que ela tem ajuste elétrico de altura. Eu consigo subir ela até 1,20 m, se eu não me engano. Legal. Eu fiz mais da metade da corrida de pé, porque tava difícil segurar o sono. Então, assim, o que rolou na Austrália pra mim que foi muito legal, apesar da corrida, né, assim, a atividade dentro da pista não ter sido legal, é que com o abandono do Verstappen a gente falou, quem que vai ganhar? Porque meio que ali naquele momento podia ser qualquer um. Eu tenho a sensação que no Japão não seria assim. O Verstappen... A gente até ia, talvez no primeiro momento, falar, quem vai ganhar? E aí ia dar 5 voltas e a gente falar, é o Pérez, porque tá com muita vantagem. Então, não sei se seria a solução para essa corrida. Eu honestamente, assim, eu gosto muito do circuito de Suzuka, mas eu tenho muita dúvida se ele tem condição de continuar recebendo a Fórmula 1. A pista é muito estreita, né? Ou os carros muito largos. Os carros muito largos, exatamente. Então, por exemplo, né, a gente já viu em anos anteriores disputas na chicane lá que leva pra reta dos boxes. E disputas assim, de dois fazerem a chicane lado a lado, né? Hoje em dia não cabe mais. Não cabe os dois carros lado a lado no meio da chicane, né? Talvez lá você passar na freada até dá, mas não dá pros dois fazerem juntos a chicane. Porque o carro é muito largo pra essa pista. E tem uma outra questão que tem muitas curvas de alta, né? A gente vem ali, tem a curva 1, 2, 3, 4, que, enfim, são todas curvas de alta, e que com esse carro também gera muita turbulência. A gente na segunda volta, só o Alonso tinha condição de usar DRS, e a gente tá falando de 20 pilotos, né? 20 não, 18, porque teve o abandono. Mas isso não é o comum. Comum é assim, beleza, o Verstappen normalmente já abre mais de um segundo na primeira volta, inclusive. Uhum. Mas o restante continua ali em posições próximas. A gente vai ver, sei lá, dos 20 pilotos, 8 dentro da zona, 10, 12 dentro da zona. A gente viu a segunda volta com o Alonso dentro da zona de DRS. Porque os carros não conseguem andar próximos. E assim, a gente tem o GP lá, a Austin, né, o Circuito das Américas. Tem, inclusive, curvas que são cópias de Suzuka em homenagem, enfim, é uma cópia de vários circuitos, né? Tem cópia da Turquia, enfim, várias curvas são cópias de circuitos do calendário, mas como tem uma variedade de curvas, então a gente tem ali acho que a 3, a 4 e a 5
ou a 2, a 3 e a 4 de Austin, também é um zigue-zague, só que o restante da pista faz com que os carros se aproximem de novo, né, porque tem curvas de baixa. Então, em lugares, em pontos de ultrapassagem, eles estão próximos. No GP do Japão, a gente vê que eles passam a volta inteira se distanciando, né? Porque curva de alta, de umas posições ali, a gente tem basicamente a chicane e o hairpin, que são curvas de baixa, no circuito inteiro. Então são os dois momentos que eles se aproximam, só que abre tanto no restante da pista, que então ali, o cara vem Putz, me deu um branco no nome da curva de alta lá perto do 130. fim. 130R, né? Ele já vem se distanciando tanto o caminho inteiro que quando o cara chega na chicane não tá perto para fazer junto. Tanto que a gente viu só uma situação, foi o Piastri e o Russell, e eles ali foi uma situação muito de pneu, né? E não porque assim, tinha uma diferença muito grande de pneu, então por isso que o Russell chegou tanto. Em condições ali parelhas, eles não conseguem andar próximos, então isso é bem ruim, né? É bem ruim, porque eu fico com a mesma sensação de Mônaco. Muito legal, gosto de Mônaco, acho que não tem que sair do calendário, mas ao mesmo tempo não dá pra estar no calendário, porque não dá o carro lá. Só que ainda em Mônaco tem a história do desafio e tudo mais. Suzuka menos, né? Sim, acho que Suzuka é um circuito desafiador. Tava até... O Gavi falou ontem que ele gosta de jogar no simulador. Cara, honestamente, eu tenho muita dificuldade. No simulador, no iRacing, né? Que, enfim, é o mais próximo do real possível, como os pilotos falam. Eu acho uma pista muito difícil. Sei lá, no F1 até ok lá, tem umas ajudas. O carro não é tão arisco quanto de verdade é na vida real. Mas no iRacing eu acho uma pista muito difícil de fazer. Então, assim, tem sim um desafio. A gente viu Leclerc escapando, né? O Sargent nem dá pra falar, mas enfim, até foi na mesma curva, na curva 9, que é desafiadora, né? E que é uma das curvas que, inclusive, separam os carros antes do hairpin. Era pra chegar forte no hairpin, mas é uma das curvas que separam. Sim, porque é isso. No fim, ela antigamente não se fazia com tanta velocidade como se faz hoje, né? Eu lembro de jogar no videogame, né? Assim, você vai vendo a evolução de como os carros são, né? Você vai pegando lá o F1 antigão, você tinha que meio que dar uma freada pra fazer a 8 e a 9. Tanto na 8 quanto na 9. Hoje em dia os caras fazem a 8 de pé embaixo e freiam um pouquinho na 9, né? Então, isso tudo vai dificultando, por um lado, a volta do piloto, mas na hora da corrida faz uma corrida muito chata. Acho que o GP do Japão a gente você olha o retrospecto e fala assim, nossa, tivemos corridas muito boas lá. Mas também for para pensar, choveu nas últimas. Em piso seco, cara, nada de muito legal, assim, com esses carros atuais, porque o carro é grande demais. De novo, gosto muito da pista, acho ela desafiadora, mas pra corrida não tá sendo legal, não. Você faz uma diferenciação bem legal, assim, que é gostar da pista ou gostar da corrida. Eu sou uma pessoa, por exemplo, aqui, eu vivo criticando o Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas eu critico a corrida, a pista é legal, a pista é boa, né? Perigosa, mas é boa. E aí o perigo faz parte, porque entra nesse padrão do desafiador que você falou. Arábia Saudita, né? Jeddah, Suzuka, Mônaco. Acho que até Monza, um pouquinho mais que Suzuka, mas Monza também é uma corrida que tem alguns locais ali, a própria parabólica, uma corrida que separa os carros ali. E tantas outras. Né? Então fazer essa diferenciação é legal. Gosto muito da pista. As corridas vão perdendo um pouco o brilho durante os anos, o que é também, acho difícil. Acho que tem poucas pistas no calendário que são inoxidáveis, né? Vamos dizer assim. Talvez Interlagos e Spa. Monza também, eu acho que costuma. Só que assim, no fim, Monza é mais porque alguém vai bater lá na parabólica, vai dar vermelha e a corrida vai dar uma embolada. Não, é que eu ia chegar no inoxidável, aquela pista que não sofre, Interlagos e Spa, são pistas que não sofrem o efeito da evolução dos carros. Monza ainda sofre, porque Monza tem uns trechos estreitos ali antes As duas de Lesmo ali, por exemplo, é estreito. Super estreito, né? Então, também se fazia, daria pra fazer dois carros lado a lado antigamente, hoje em dia mal cabe um. Inclusive. Ô Garcia, mas tem um detalhe que eu acho importante falar, desculpa te interromper o comentário, é que assim, ao mesmo tempo que eu falo, putz, pra mim é uma corrida que não dá mais pra estar no calendário, porque
circuito já não cabe mais os carros que existem hoje em dia e tal. Eu também acho que seria um baita de um problema tirar uma corrida do Japão. Não dá. Não dá pra tirar uma corrida do Japão. Assim, o público é extremamente fanático, é um mercado super importante para todas as montadoras, enfim, é um mercado importante para muitas multinacionais. E aí tem uma outra questão que cara, eles são muito apaixonados num nível que, vamos lá, Fórmula E vem em decadência desde a pandemia, né? Desde que inventou de fazer 6 corridas seguidas lá em Berlim, né? E desde então vem caindo, tanto que o EPRI de São Paulo do ano passado foi um baita sucesso de público, desse ano foi um desastre, porque foi lá, legal, já parecia mais efeito novidade, né? Viu uma vez, aí todo mundo se esforçou pra ir, agora que já veio uma vez, ninguém quer ir mais. Os caras fizeram o EPRI de Tóquio lá semana passada, uma loucura, foi a primeira vez que eles correram no Japão e assim, um absurdo de gente, então não dá pra tirar uma corrida do Japão. E eu também não queria tirar de Suzuka, mas ao mesmo tempo não dá pra fazer esse circuito mais. Enfim, a gente tá numa situação ali meio problemática, né? Como você bem disse, como os carros vão mudando e os circuitos vão ficando nessa situação de tipo não se adaptarem ao carro da mesma forma, né? Então a gente falou de Spa, Interlagos, que realmente proporcionam corridas boas em qualquer carro que apareceu até agora. É difícil, né? Porque imagina que aí o calendário nunca ia se repetir, né? Porque o regulamento muda constantemente, né? E aí imagina, só mantém Interlagos e Spa, o resto vai mudando. Nem tem tanto circuito assim, porque também os outros circuitos que existem né, por aí no mundo afora também não vão ter a largura que precisa, né? Você fala assim, vai tirar de Silverstone, sei lá, vou usar Silverstone como exemplo, porque lá na Inglaterra tem muitos circuitos. Beleza, vamos colocar em Donington. Não cabe o carro de hoje. Não. Vamos colocar em Oulton Park. Não cabe o carro de hoje. Eu acho que nunca cabe, acho que nem licença tem. Lá na Inglaterra não tem. Não cabe. Então, tipo, sei lá. No fim, a gente vai chegar, a gente tá falando tudo isso, a gente vai chegar na conclusão que o problema é o regulamento. Como a gente já teve para várias outras questões, mas também é para isso. Boa. Gabriel Gavinelli tá junto com a gente aqui também. Bom dia, Gavi, meu querido, tamo junto. Valeu pela participação aqui no nosso Parque Fechado. A gente tava falando um pouquinho sobre Suzuka aqui, mas antes, Gavi, eu quero ouvir isso de você também, que eu tava falando assim, as pessoas gostam de fazer a brincadeirinha lá do Fórmula Red Bull, depois o resto. O Verstappen ganhou a Fórmula Red Bull e o Sainz ganhou o resto. Tá na hora de dividir esse grid em 3 já, Gavi. Fórmula Red Bull, Fórmula Carlos Sainz, que ganhou, que foi terceiro em todas as corridas que participou esse ano, e aí sim a Fórmula 1. Bom dia, Gavi. Salve, Garcia, salve, Vitão. Bom dia a todo mundo aí. Cara, você sabe que esse seu comentário foi muito na linha do meu comentário que eu escrevi aqui pra fazer o vídeo lá, que eu faço diariamente, sobre aí, o que foi o GP do Japão, né? Eu juro que eu não li o seu comentário. Você não leu, né? Não, imagino que não, porque ele tá ali escondidinho ainda, então não tem como ler. E assim, na verdade, eu acho que foi isso, cara. A gente viu um domínio, né? O Vitor tem razão, velho. Eu acho que se tinha alguma dúvida, eu, particularmente, já esses últimos anos venho colocado esse domínio da Red Bull mais com o Verstappen. Eu tenho tomado cuidado para falar esse mais com o Verstappen, mas não só. Mas realmente houve uma dúvida muito grande se era a Red Bull só, né? Se era ali o Verstappen que conseguia fazer o que fazia com o carro. Eu acho que esse ano vem para sanar essa dúvida, né? Se ano passado e o outro talvez a gente tivesse uma Red Bull um pouco menos, né, um pouco mais creditado aí pro Verstappen, esse ano a gente, não tirando o mérito dos pilotos, até porque a gente sabe para estar lá onde o Verstappen tem toda uma história, então o melhor está na melhor vaga, geralmente é isso que acontece na Fórmula 1, a gente viu poucas vezes na história o melhor não estar na melhor vaga ali do grid, né, então a gente tem essa certeza de que temos uma Red Bull, né, dominante demais na temporada, e por outro lado, a Ferrari com o Charles Leclerc,
Cara, ele foi o piloto do dia. Não vou dar hoje, já vou avisar aqui pro pessoal que vai esperar até o fim pra mim pra gente dar o bananinha pro Leclerc. Não vai ter bananinha pro Leclerc, né? Eu achei que ele fez uma boa corrida, mas mesmo assim fora do pódio, mas, né, o que, cara, assim, nadou e morreu na praia. Literalmente a corrida do Leclerc foi uma corrida disso hoje, né? Se tratou de morrer na praia, porque foi mais uma derrota pro companheiro de equipe, fora do pódio, né, numa situação muito dramática. Eu já começo a colocar, a gente tá na 4ª corrida, eu acho que o drama vai aumentar muito com o decorrer aí das provas, mas é uma situação já dramática pro Leclerc, sim, que vai ter nada mais nada menos do que Hamilton no ano que vem, né, e acho que o Hamilton vai vir babando, né, até porque tá num ano ali de... Né, hoje teve uma ordem de equipe para que o Russell passasse ele justamente, estava, né, muito, muito pior do que o Russell na corrida, mas acho que o Hamilton vai vir babando com energia extra ano que vem, então se juntar essa energia aí do Leclerc com a força do Hamilton, não sei, acho que vai ser explosivo, vou usar essa palavra pro Leclerc no ano que vem. É isso. Agradecendo já, desde já, na verdade, a participação de todo mundo que tá já mandando mensagem aqui também. Aproveita e deixa aquele likezinho lá também, maroto, na nossa live. Vou ler algumas mensagens e vou chegar na questão do raciocínio que eu queria aqui levar pro Victor. Primeiro a Juliana Miyahara, que tá falando assim, bom dia, galera, tá na hora de dividir em 3 sim. O Carlos Sainz tá entregando como nunca, né? O Garcia, inclusive, né, se você olha pra tabela de pontos, tá dividido dessa forma. Não necessariamente o Sainz, tá? Mas assim, a gente tem a Red Bull com 141 pontos, a Ferrari com 120, a terceira colocada é a McLaren com 69. Sim, tamanho da distância. Boa. É isso. O Hélio Frazão já cravando aqui, como se o Sainz fosse para a Mercedes, dizendo que vai dar banho no Norris. O Norris não corre na Mercedes, mas acho que se o Sainz voltasse a correr na McLaren, ele daria um banho no Norris. O Thiago Frois falou que eu gosto de Sepang na Malásia. É um circuito que talvez se adaptasse aos carros mais novos, porque é um circuito bem largo, inclusive. Cadê? Grande ultrapassagem por fora do Norris sobre o Russell. O Daniel Santos, mas hoje a corrida foi tão movimentada, ultrapassagem sem DRS, achei boa. E o Vanei Silva, a Ferrari vai se confirmar como segunda força até o final do campeonato, e a terceira pode variar muito? A gente já fala sobre essa questão da terceira força, que eu acho que algumas coisas podem mudar ainda, mas tá com cara, assim, como você acabou de falar, Victor, que a Ferrari vai se consolidar como essa segunda força. A Ferrari parece que achou um ritmo de corrida muito melhor do que no ano passado, por exemplo. Não é mais aquela tragédia que era o ritmo de corrida. Um carro rápido com ritmo de corrida muito ruim. E isso me parece agravar a situação do Leclerc em cima disso que o Gavi falou. Com o Sainz andando muito, a Ferrari tendo as chances de conquistar bons resultados, pódios, quem sabe beliscar a vitória, como já aconteceu esse ano, né? Só que o Sainz, ele tá tão elétrico que talvez ele ocupe esse espaço do Leclerc, e aí nesse xadrez você tem o quê? A chegada do Hamilton ano que vem. Parece que se continuar assim até o final do ano, esse segundo semestre não vai ter muita paz ali em Maranello, né? Não, vai ser horrível. E eu já imagino, tipo, como é que vão ficar os jornais italianos, né? Porque se a coisa continuar do jeito que tá, com o Sainz terminando sempre na frente do Leclerc, os caras vão cornetar, né? Cornetar a Ferrari por tá mandando embora o Sainz, mantendo o Leclerc e trazendo o Hamilton, né? Então... Certa esbalhata, né? A escolha errada, eles vão falar. Pois é, porque, cara, a coisa não tá muito boa lá na Ferrari no sentido de decisões, né? E eu acho que tem um negócio interessante no seu comentário, que eu achei que onde você ia chegar. Enfim, você falou de certa maneira, mas não totalmente clara, né? E aí eu quero falar assim claramente você falou, né? A Ferrari sempre teve um ritmo bom de qualificação, mesmo ano passado e tal, era competitivo. Não para fazer a pole no Verstappen toda hora, mas dava para brigar. Chegava na corrida, era um desastre total. Não sabia gerenciar pneu, o carro terminava a corrida, assim, a fase final da corrida era horrorosa, né? Um desempenho péssimo, e eles, em 4 etapas, resolveram isso. Não sei como é que vai ser a hora que chegar na Europa, pode ser que
sei lá, por conta de temperatura, não sei, por ser outro tipo de característica do circuito, isso seja diferente? Acho que não, mas, sei lá, não dá pra cravar, não, sei lá, a gente só foi nem 20% do campeonato ainda. No que o Leclerc é muito bom? Em qualificação. Então ele se destacava, porque aí ele ia lá, fazia uma qualificação ótima, falava, meu Deus, Leclerc fez a pole em cima do Verstappen, chegava na corrida, era horrível, culpa era do carro. A gente, se me permite, a gente sempre fala, sempre criticou muito o Leclerc aqui, e a gente sempre fez esse parênteses, né? O Leclerc Sim. Em qualificação, muito bom. E aí a gente tem agora um carro que, ok, continua sendo bom de qualificação, né? Mas acho que esse ano a Red Bull tá mais à frente do que nos anos anteriores, então mesmo o ritmo da Ferrari sendo bom, não consegue ameaçar a pole de fato. E aí a gente tem um ritmo de corrida que é bom. E aí o Leclerc, que é maravilhoso de treino, na corrida ele talvez seja só ok. E aí a gente tá vendo isso, né? Ele sempre terminando atrás do Sainz. Em todas as corridas que o Sainz participou, o Leclerc terminou atrás. Isso é um fato. Né? Não precisa falar, excluindo e tal, né? Todas as corridas que o Sainz participou, 100% das corridas, o Leclerc terminou atrás do Sainz. Porque quando o Leclerc terminou melhor, o Sainz nem correu, então não dá pra julgar, né? Então, isso vai agravar também, eu acho que a situação do Leclerc, porque talvez isso escancare o que a gente enxergava, né? Aí, não, sem querer falar que, nossa, grandes analistas de Fórmula 1 viram que ninguém viu, não é sobre isso, é só... parece que a Ferrari faz assim, né? Não vou ver, porque é muito claro, na verdade. Qualquer um consegue ver quando você analisa que o Leclerc ia muito bem nos qualifies, a corrida era horrível e eles inventavam uma desculpa, né? Agora isso está escancarado quando o carro... Inclusive, eles estão... É engraçado, né, que eles tinham aquela questão do stint, né? O final do último stint ser horrível. E agora tá bom, né? Assim, inclusive, tipo, tá andando bem num ritmo bom. Acho que vai ser interessante como é que vai ficar os bastidores de lá da Ferrari daqui até o final do ano. E pro Sainz muito bom, né? Porque talvez vai surgir uma vaga bem interessante pra ele. Sem contar que o Leclerc não fez nenhuma pole nesse ano também, né? Esse o que a gente falava do Leclerc, que era ali, né, sempre falamos mesmo, né, talvez o Garcia encabeceie esse coro, né, de estar ali sempre falando que o Leclerc era o cara da qualificação, não é o caso nessa temporada. Então, óbvio, né, tem muito a ver com o carro, o estilo do carro da Ferrari, né, um carro talvez menos rápido e mais constante, é isso que a gente tem visto, né? Um gerenciamento bom de pneus, uns pneus ali, talvez numa janela mais correta de temperatura também, enfim. Mas o fato é que o Leclerc não está conseguindo fazer nem o que fazia na temporada passada aí, que seriam as pole positions e largar na frente do Sainz também. Eu ia até falar isso, Gavi. Vamos até tirar a pole position, porque a gente pode falar assim, ele não fez pole position porque o Verstappen está incrível esse ano. Mas ele não tá largando nem na frente do Sainz. Sim. E é curioso porque, até pro Gavi, que sempre foi desse time que a gente gosta, até um pouco mais de empolgação de falar de falar sobre o Leclerc. Isso que o Victor falou, Gavi, do ritmo de corrida, que era terrível da Ferrari ano passado, talvez mascarasse o ritmo de corrida ruim do Leclerc. Né? Leclerc, putz, tá mal, né? É o carro, a Ferrari não desgasta pneus, então aí mascara o piloto, só que agora o piloto tá exposto, né? Tá exposto e tá provando que talvez não era isso que acontecia, né? De novo, cara, hoje talvez não seja um dia pra falar mal do Charlinho, vou fazer justiça aí com ele, porque ele fez uma corrida boa e terminar na frente do Sainz era difícil, tendo a posição de largada, largou em 8º, né, muito porque não tinha um pneu ali no Q2 e gastou um pneu extra, na verdade, no Q2, e aí foi uma vez só pra pista, é mais difícil, poderia ter conseguido, tinha uma volta ali, poderia ter conseguido se colocar ali mais perto do Sainz, pelo menos, mais pra frente do grid, mas, cara, são consequências do próprio Leclerc, né, aí a gente vai
o que eu vou falar aqui? Falando, não, mas ele largou em 8º, a culpa não é dele, a culpa é dele também. Talvez tenha uma porcentagem ali da equipe, a estratégia, alguma coisa que deu errado, para ele ter que queimar esse pneu extra ali no Q2, mas o fato é que tudo isso faz parte também da corrida do Leclerc. E aí esse ano a gente vê numa Ferrari nitidamente, né? E aí o Vitor até usou a tabela do campeonato, que nada melhor, né, do que a gente mostrar os números ali. Então vê o domínio da Ferrari como segunda força, né? A Ferrari não tem adversários hoje. Quem é o adversário da Ferrari? Quem é o adversário do Leclerc? Vamos considerar ali que Pérez e Verstappen não são adversários nesse momento da Ferrari também, porque há uma discrepância muito grande. Então o único adversário do Charlinho, vou começar a usar Charlinho agora, gostei dessa, é o próprio Sainz. Diminutivo, é bom, combina. É o Sainz, porque não é sempre que a gente usa o diminutivo nessa intenção, às vezes é uma questão carinhosa, mas nesse caso vai ser, né, galera? Pra deixar claro, esse caso vai ser. Então, o adversário do Leclerc é o Sainz, e do Sainz é o Leclerc, cara. Então, ali a comparação vai ser inevitável, e o Sainz tem ido muito bem nas corridas, né? Tem ido muito bem nas corridas, não comete erros, né? Hoje, tudo bem, não foi isso que custou o pódio do Leclerc, mas o Leclerc de novo cometeu um erro ali antes de passar por baixo do túnel ali, né, foi para fora da pista, por pouco ele não vai pra brita, na brita para ir pro muro, né, muito perto assim. Então é isso, cara. E outra, eu acho que, por exemplo, a gente teve, alguém falou do rádio aqui da Ferrari, né, e a interpretação foi boa, né? Acho que talvez a Ferrari tenha se arrependido nesse momento, pelo menos, se arrependido da escolha do Leclerc, né? Mas ali naquele rádio teve uma outra curiosidade que o pessoal chamou a atenção até na transmissão, e eu fui realmente ver aqui. Cara, ele fez aquela parte do circuito, mesmo com a ordem de equipe, ele perdeu um tempo, tipo, quase 2 segundos, por tentar mesmo deixando se defender. Então eu acho que, apesar do Leclerc ser um cara que ele tá sempre ali, não, a responsabilidade é minha, eu me culpo, ele ainda toma decisões erradas, o que me remete... Rapidinho, só pra finalizar, porque é uma frase, o que me remete à qualificação dele ter queimado esse segundo pneu. Quem garante que não é uma decisão errada dele também? E isso daí já me remete a uma reação disso que a gente previu aqui, Gavi. Do clima dentro da Ferrari. O engenheiro fala assim, nem briga com ele. Ok, não brigou, né? Mas tá bom, se quiser vai por fora. Ele perdeu com isso. Mas é burro, né? É burro, mas assim, mas já é o tipo de reação. E esse tipo de reação de quando você tá incomodado deixa a gente menos inteligente, vamos dizer assim, porque a gente usa menos a razão para algumas coisas. Dá o lado de dentro, vai junto, segura na reta, pega o vácuo. Né? Não, ele dá o lado de fora pro companheiro de equipe, quando a equipe manda não brigar. Né? E cara, já pensou se ele perde a posição pro Norris? Né? O Norris terminou 2 segundos, se eu não me engano. Foi uma coisa assim, atrás dele. Né? Aquilo ali poderia ter custado, né? Aí a gente ia juntar aqui a derrapagem. Aí a gente ia falar, hein? Não é? Que derrapou lá no lugar que o Sargent derrapou. O Hamilton não derrapou ali, né? O Verstappen não derrapou ali. O Sainz não derrapou ali. O Pérez, se eu não me engano, derrapou. Eu acho que ele derrapou. É justo, acho que ele comeu uma terrinha, vai. Comeu uma terrinha de leve. Tá bom, tá no intermediário ali então, né? Mas menos do que o Leclerc. Então. Usou menos do que o Leclerc. Que poderia, ali foi muito sério, cara. Ele deu uma segurada ali e é uma parte crítica da pista, né? É uma parte bem crítica ali. Enfim, cara, então, por mais que a gente não queira falar mal do Leclerc, na análise geral do Leclerc, não tem como. Falar bem não dá, né? A gente deu um jeito de falar mal do Leclerc na corrida dele, que foi boa. É isso, é muito louco, porque ele saiu de 8º, terminou em quarto, assim, a corrida dele foi muito boa. Foi. Só que o problema é que a gente tá falando agora também do problema é o Leclerc. todo, né? De tipo, cara... Sim. A gente, pra poder falar mal, já que ele foi bem hoje no Japão, a gente pegou o contexto geral. Né? Mas é que, Victor, isso tudo que a gente tá falando, ele quebra uma outra mística, né? 2021, o Sainz ficou na frente do Leclerc. A Juliana vai gostar dessa daí. 2021, o Sainz ficou na frente do Leclerc, né?
Em 2022, a Ferrari chegou lá, a briga era entre Verstappen e Hamilton, então a gente nem conta, mas o Sainz ficou na frente do Leclerc. 2022, novo regulamento, Ferrari com carro melhor. Estamos brigando aqui por algumas vitórias, inclusive o Sainz errou muito, o Leclerc bateu o Sainz. No final da temporada, o que as pessoas falam, tá vendo? Quando o carro pode brigar por posições melhores, o Leclerc vai ser melhor que o Sainz, porque o Sainz é um piloto mediano. Ano passado, a gente não viu isso. E agora que a gente tem uma Ferrari que briga por posições melhores, e foi pro pódio nas últimas corridas, né? Foi com o Sainz, não foi com o Leclerc. Então ele quebra essa mística também do piloto que só vencia o Leclerc porque a Ferrari não estava brigando por nada, né? É muito louco, né? Porque cara, assim, eu não... Puta, assim, quando eu falo do Leclerc, também não quero dizer que o Sainz é um gênio, tá? E eu acho que isso, inclusive, até piora a situação do Leclerc. Né? O Leclerc não é que o Leclerc tá apanhando pro Hamilton, ele tá apanhando pro Sainz, que eu também não acho nada demais no Sainz. Acho que assim, talvez se ele for esteja fazendo a melhor temporada dele da Fórmula 1. Talvez, começo, certamente. Talvez, acho que sim também, Gavi. E eu acho que isso agrava a situação do Leclerc, porque se o Leclerc é um piloto que perde até pro Sainz, o Leclerc deveria estar na Ferrari? Porque assim, o Sainz tá claro que não, tanto que já mandaram ele embora. Mas o Leclerc também deveria estar. Será que eles não deviam estar trocando os dois pilotos? Porque... assim... não sei, o Leclerc vai servir de escudeiro pro Hamilton? Eu digo nem servir se ele vai aceitar. É tipo assim, ele tem capacidade para isso? Poxa, foi contrário. Vai conseguir andar colado? Né? Então, e isso levando em consideração que o Hamilton vai terminar na frente, tá? Porque, assim, o que me deixa mais ansioso para a próxima temporada é ver como vai ser o Hamilton na Ferrari, porque eu tenho uma leve sensação que pode ser como o Schumacher na Mercedes. Olha o que eu pensei agora, Vitor. O Leclerc, ano que vem, cara, ele pode pegar uma fama de ser pior que o Bottas. E eu vou explicar por quê. Porque ele vai ser companheiro de equipe do Hamilton e a gente viu a gente fala aqui, quem é a dupla perfeita dos últimos anos? Bottas e Hamilton. Sim. Porque o Bottas estava sempre lá. E se o Hamilton vacilasse, ele passava o Hamilton, sim. Tudo bem que ele não atacava, mas ele estava sempre lá. Né? Então é isso. Ano que vem, o Hamilton, tudo bem, vai sendo terceiro. O Leclerc vai ser sempre o quarto? Eu duvido, cara. Né? O que a gente tá vendo hoje é que ele não acompanha o Sainz. Ele não tá acompanhando o Sainz nisso. Né? Então, ano que vem é muito extremo, cara, porque o que você falou, se a gente juntar no pacote e fazer essas comparações, tudo bem que talvez tenha sido uma comparação meio injusta, mas assim, é isso. Né? Será que ele vai ser como você disse, qual a intenção da Ferrari? Ele vai ser um escudeiro pro Hamilton ao nível do que foi o Bottas? Não sei. Então, assim, é muita coisa em jogo pro Leclerc, cara. Muita coisa em jogo pro Leclerc. E sem contar que o Sainz, eu quero só fazer uma coisinha do Sainz. Porque, de fato, assim, eu sei que a Juliana, né, até merece todo essa comemoração, porque o tanto tempo que a Juliana acompanha a gente aqui, que torce pro Sainz, que o Sainz, que a gente já falou mal do Sainz aqui, também não tá escrito, porque ele teve momentos muito ruins. Mas eu só quero, assim, destacar que talvez sabe aquele lance, né, que antes de morrer, você melhora, né? Às vezes as pessoas falam isso, a pessoa tá lá pra morrer no hospital, aí melhora, aí morre. Não sei, a pressão que o Sainz tem é zero, cara. Ele tá, como gosta de dizer o cara lá, né, sei lá, esqueci até. Aviso ele tá de aviso prévio. Entendeu? Ele não tem. Por mais que a gente não aguente mais ouvir falar sobre isso. Pois é, por mais que a gente não aguente, mas vou usar só essa vez, eu juro. Não, você pode, você nunca usou. O problema é usar toda hora. Toda hora. Não, tá louco. Eu até falei rindo aqui, porque, né? Mas é isso, então, não é uma temporada também pra gente analisar o Sainz e, olha, pô, esse cara eu quero na minha equipe. Por isso que eu falei, não é que eu tô falando do Leclerc porque eu acho que o Sainz é um grande gênio. Não, eu acho que é pior ainda a situação do Leclerc porque o Sainz não é um gênio. O que me preocupa muito, Gavi, é que a gente, assim, se por um lado a gente se questiona, ele vai conseguir ser um escudeiro para o Hamilton, me preocupa que talvez a história termine de maneira injusta
Porque como eu tava falando assim, eu tenho uma leve sensação de que o Hamilton na Ferrari pode ser o Schumacher na Mercedes. Pra quem não acompanhou, na época, o Schumacher se aposentou, né, lá na Ferrari, parou de correr, depois de 2 anos, agora eu já não lembro mais quanto tempo ele ficou fora, ele volta pra Mercedes, né, e aí ele, sim, só passa vergonha, né, toma um vareio do Rosberg. O carro voou pra cima dele, cara, eu lembro até hoje. Foi, acho que umas primeiras corridas dele com a Mercedes, eu não lembro aonde, voou um carro e bateu no... Vocês lembram desse? Quase que pegou na cabeça dele. Não tô lembrando. Pô, teve isso, feio. Desculpa aí, Victor, mas aqui... Não, então assim, ele no fim, a minha sensação é que o Schumacher nunca deveria ter voltado pra Fórmula 1, pra Mercedes, porque ele termina mal a carreira, né? Apesar da gente nem lembrar muito disso, no fim, a gente vai lembrar mais dos números positivos, mas pra quem viveu ali aqueles anos de Mercedes, que se eu não me engano foram 2, foi muito ruim, né? Tipo assim, você fala, por que ele voltou apanhando do Rosberg? O Rosberg é horrível. E eu tenho a sensação que talvez aconteça a mesma coisa com o Hamilton na Ferrari. O Hamilton já tá no fim da carreira, ele tá tendo muita dificuldade na Mercedes, e pode acontecer dele chegar lá na Ferrari e mesmo sem o Leclerc ser melhor do que ele, porque o Rosberg não é melhor do que o Schumacher, nunca nem chegou a 1% do que o Schumacher foi, pode ser que ele apanhe do Leclerc. Sabe como é que vai ficar a história enquanto a gente vai vivendo ela? No fim o Leclerc é melhor do que o Hamilton. Só não teve carro. O outro lado, Porque se tivesse tido carro, ele teria 7 títulos mundiais, porque ele deu um pau no Hamilton. O que não é verdade, mesmo se isso acontecer. Só que é como vai ficar. Então, teorias da conspiração, hein, Garcia? Vitor, será que eles pegaram o Hamilton só pra dar essa cravar a decisão dele? No Leclerc, hein? Os caras botam lá um limitador de 20% no carro. Leclerc ganha todas, sou melhor que o Hamilton. Se consagra, e aí a moral do Charlie vai lá pra cima. Óbvio que eu tô brincando. Também não acho, mas a versão dessa história é legal. A teoria da conspiração é ótima. Mas é que, pra mim é isso, assim, no fim, acho que essa história pode acabar terminando mais injusta ainda, sabe? Porque os caras se livram do Sainz, que, cara, pra mim talvez seja tão bom quanto, porque também, como a gente falou, a gente criticou muito o Sainz, tá vivendo um bom momento, mas tem momentos que ele tá muito mal. Então, assim, pra mim talvez seja equivalente os dois. E eu até questionei já no meu comentário anterior, assim, deveriam os dois estar na Ferrari? Talvez nenhum dos dois. Só que aí pode acontecer essa injustiça na história, né, da gente ver um Leclerc batendo no Hamilton. E aí a gente fica assim, a gente não, né, mas assim, o mundo da Fórmula 1 vai ficar falando, Leclerc, nossa, tá vendo? Pelo menos ganhou do Hamilton. Na verdade não fez nada, mas ganhou do Hamilton. É isso. A Juliana tá falando que concordo, não é gênio, tá com zero pressão, ajuda mesmo, mas toda a questão da apendicite é um ingrediente a se valorizar, pode sim ser sim um último respiro, mas eu espero que não seja. Tudo isso, até a questão do apendicite, torna a história dele mais interessante para caso seja essa melhora pré-mortes aí, né? Até isso. Eu nem acho que, tipo, é uma melhora pré-morte, porque eu acho que o Sainz é um piloto mediano, tá? E aí quando a gente fala mediano é da Fórmula 1, tá, gente? Tipo, ele merece estar na Fórmula 1, diferente de outros. Então eu acho que ele é um piloto ali dentro da média, ele não é um gênio que vai ser campeão. Acho que o Sainz não seria campeão nem na Red Bull, tá? Eu acho que o outro piloto que estivesse correndo lá, a não sei que fosse muito ruim, seria. Mas eu acho que... Não sei que fosse o Pérez, né? Aí não sei, a briga ia ser interessante. Não, então, eu acho que a briga seria boa, inclusive, tá? Seria. Eu acho que a briga seria boa, porque pra mim é tudo meio que do mesmo nível, essa galera. Então, o que... Eu acho que ele tá vivendo um bom momento dele, o carro tá bom, que o carro realmente da Ferrari nos últimos anos pra corrida era horrível. Então, eu acho que tem... E aí, pra história, né, assim, pra nós, até pra ajudar nessa nossa sensação, a gente fala, o cara fez cirurgia faz 3 semanas, né? E aí ganha uma corrida 2 semanas, termina no pódio dá um pau no companheiro de equipe nas 2 corridas, fica na frente no grid de largada também nas 2 corridas.
isso vai ajudando a contar a história. E nesse momento que eu queria dizer é o seguinte, seria muito injusto, né, o Sainz não ter vaga pro ano que vem, imagina, cara. Com tanto cara ruim aí imagina, no vai ter o Guan Yu Zhou renovando, o Sainz renovando e o Sainz sem vaga. Mas o Sainz tá bem encaminhado, vai. Não, eu também acho. O Se Sainz, não a for gente na comentou Mercedes sobre e na isso. Red Bull, ele passa um ano tomando um chazinho e tá bem encaminhado. A gente tava falando disso ontem. A Audi, inclusive, já deu o ultimato nele que ele tem aí pouco tempo para tomar a decisão se vai para lá ou não, né? Ele passaria um ano correndo com o nome Sauber, ou Sauber, Stake, Kik, whatever, para em 26, de fato, ter o rebrand da equipe, chamar a Audi. Desculpa, mas que você pensei aqui, que situação pro Sainz decidir, né, meu irmão? Puta, também tá, né? Não é fácil não, cara. Mas é complexo, sabe por que é complexo? Eu nunca vi equipe nova chegar ganhando, mas... Não, e é complexo pelo tamanho do desafio, e aí o tamanho do desafio aqui, o que você faz? É o que você pode ganhar versus aquilo que você pode ter a longo prazo. O que você pode ganhar a curto prazo versus aquilo que você pode ter a curto prazo. Pra mim, pessoalmente, o Sainz vive duas situações. Se ele assina com a Audi, cara, se ele quiser correr 7 anos lá, ele vai correr. Até ele sair do carro de bengala, né? Mas beleza, volta pro carro e corre, né? Se ele não assina com a Audi, ele pode ter aí esses dois caminhos que são os mais falados, que são Red Bull e Mercedes. Eu não tô cravando nada, estou dizendo que é o mais falado por todo mundo. Mas aí, sabe que vai durar mais do que 2 anos? Né? A não ser que ele arrebente, né? Numa Mercedes, se ele tomar pau do Russell, fica ruim pra ele. Sim. E ruim pro Leclerc, inclusive, por tabela, mas assim, mas fica ruim pra ele. Se ele chegar tudo estoura no Leclerc, mas se ele chegar na Red Bull, ele vai perder pro Verstappen, porque isso é uma coisa que a gente sabe, né? É legal. Na Red Bull, talvez ele possa até ter um pouquinho mais de tempo, basta não fazer nenhuma bobagem, escoltar e vambora. Mas... É difícil, por isso que eu falei, a decisão a impressão muito que eu tenho complicada. é que assinar com a Audi deixaria ele por mais tempo na Fórmula 1, mas também pode jogar ele numa situação meio Lando Norris, né? Não, vou assinar aqui com a McLaren mesmo, que aqui tá bom. Mas e tem uma outra coisa, né, Garcia? Você falou sobre as perdas e os ganhos, né? Assinar com a Audi é ficar muito tempo na Fórmula 1, assinar com a Mercedes e com a Red Bull provavelmente significa ficar menos tempo. Só que na Mercedes e na Red Bull, eu acho que ele tem mais chance de vitória do que... Sim. Pelo menos imediatamente. De um título, né? cair no colo, sei lá, porque é isso assim, nossa, se o Verstappen bate e quebra a perna como a gente viu com o Schumacher, quem que vai ser campeão na Red Bull? Vai ser o segundo piloto. Que piloto. Em geral na vida, quando a gente tá falando de ganhos de curto prazo versus ganhos de longo prazo, geralmente é isso, né? A curto prazo você vai ter mais e a longo prazo você vai ter menos, né? Ou o contrário, você vai ter menos. Não, na verdade, depende, né? Normalmente a longo prazo você vai ter mais, só que vai demorar muito pra você receber. Só que nesse caso da Audi, me parece que o ganhar mais é só tempo, não é vitória, título. E aí, de novo, tá, gente? Inclusive o Eric me fez o favor de lembrar que eu nunca vi equipe no primeiro ano ser campeã. Teve a Brown GP, inclusive um baita de um documentário no Star Plus contando essa história, né? Também não assisti até hoje. Gente, é muito bom. É muito bom. Não é Drive to Survive. É muito legal. Isso já é um documentário. É um documentário, tá? É um documentário, não é uma série do Netflix. E assim, vamos dizer assim, o normal, o padrão, é a Audi penar, né? A gente viu Honda entrar, não ganhou nada, a gente viu a Toyota entrar, não ganhou nada, e enfim, várias outras equipes e montadoras que entraram e não ganharam nada. A própria Mercedes demorou para ganhar alguma coisa, né? Tudo bem que vamos esquecer aquele lá nos anos 50, tá? Tô falando da agora. Eles agora, o retorno deles. A Alfa Romeo, né? Também voltou agora. A gente sabe que não era uma equipe de fábrica, mas assim, voltou a marca. E também não fez lá muita coisa. A própria Audi, pra mim, sei lá, não sei quanto. Ela vai ser uma equipe de fábrica, mas ao mesmo tempo é a fábrica da Sauber, né? Tudo bem que eles compraram a Sauber, mas eu quero dizer com isso assim: a Audi é na Alemanha. A Audi Fórmula 1 vai ser na Suíça. Não sei se é a mesma coisa, né? Porque assim, não é a mesma estrutura.
Até que ponto não vai ser uma continuação da Sauber? Eu acho que essa é a grande dúvida. A minha da sensação mesmo, né? no fim do dia é que vai ser uma continuação da Sauber. Os caras vão conseguir revolucionar ao ponto de fazer o que fez a Brown GP? Eles precisam de gente lá, porque assim, a Brown GP, no próprio nome já diz qual foi a grande revolução. Era o Ross Brown. O cara encontrou lá um negócio e o carro ficou maravilhoso, achou um buraco no regulamento. Tem gente capaz de fazer isso lá na Sauber hoje, futura Audi? Hoje não tem. Pode ser que nesses próximos 2 anos eles contratem alguém? Pode, mas já tá ficando muito em cima da hora, porque carro você começa a desenvolver com muita antecedência. Então, assim, que eu tava até comentando, né? Se ele vai pra Red Bull e o Verstappen quebra a perna e fica fora mais da metade do campeonato, que também se ficar menos da metade do campeonato, ele é campeão mesmo assim, que tá nesse nível hoje em dia, né? Verdade. É que na época do Schumacher o campeonato era muito mais curto, né? Então, assim, o Schumacher ficou fora de 10 corridas, já era mais da metade do campeonato. Hoje, se ficar fora de 10 corridas, não é nem metade do campeonato, é pra ainda assim ser campeão. Mas o que eu ia falar aí o Sainz é campeão, cai no colo dele o título. Se ele vai pra Audi e o Verstappen quebra a perna, ele não vai ser campeão porque o Verstappen quebrou a perna, vai ser o segundo piloto da Red Bull, ou um cara da Ferrari, ou um cara da Mercedes, ou um cara... Então... Se o Sainz em Victor contrataria um matemático pra trabalhar probabilidades. Qual a probabilidade de eu ser campeão com a continuação da Sauber? Cara, eu tenho certeza que a probabilidade dele ser campeão com o Verstappen quebrando as 2 pernas é maior, velho. Eu também acho. Eu ia falar isso, inclusive. Eu ia falar... Se o matemático vai falar, eu acho mais fácil o Verstappen quebrar a perna e você ser campeão na Red Bull do que ser na Audi. De novo, se isso acontecer, dele ir pra Audi ser campeão, não é que a gente está errado. Estatisticamente é mais provável, na minha opinião, mas existe a chance, né? Assim, pra todo mundo é estatisticamente provável ser campeão pra ganhar a Mega Sena. Pra qualquer um, é estatisticamente improvável você ganhar a Mega Sena, mas todo mundo, assim... Mas sempre alguém ganha. Então, pra essa pessoa, a estatística jogou a favor. Então, é isso, assim. Eu acho que sem vaga ele não fica. Acho que pelo menos nessas 3 equipes ele pode escolher correr. Né? Em uma das 3 eu acho que ele vai ter a vaga. Mas, concordo, seria uma baita de uma injustiça o cara começar o campeonato desse ano, desse jeito esse ano, e ficar fora. Né? Como lá atrás a gente viu quase o Pérez acontecer isso com o Pérez quando ele tava na Force India, né? O cara tava andando super bem na Force India, a Force India quebra, ele ia ficar sem vaga. Ganhou em Sakir. E aí, né, enfim, conseguem segurar ele. Enfim, aí também teve uma história de um golpe, mas isso é história para outro momento. É isso, gente. Eu vou bastante do Carlos Sainz aqui, porque... talvez seja talvez não, com certeza um dos grandes nomes desse início de temporada. E a briga entre Sainz e Leclerc, eu acho que e assim, é o que dá pra gente também ter caldo aqui, pra gente falar assim, viu o Verstappen essa corrida? Ganhou, gente, como vai ganhar todos esse ano. E o Pérez, andou melhor do que no GP passado, mas de resto foi parecido, foi igual o resto do ano também. Sim. Mas eu queria entrar nessa questão da Red Bull por um motivo também, deixando o Sainz aqui. Muito obrigado pelo entretenimento gerado, viu, Carlos Sainz? Foi muito bom. Mas... Leclerc principalmente, né? Leclerc principalmente, isso daí, o concurso. No quesito entretenimento, Leclerc, você mora aqui, cara. Mas passando para a Red Bull, e a gente vive uma questão... Não chega a ser dúbia, mas a minha leitura sobre a Red Bull nesse ano, ela tem 2 pontinhas diferentes. Primeira, o próprio posicionamento do Pérez, Gavi, mostra que esse ano o carro realmente é superior às outras equipes. Que a gente viu, ano passado o Pérez tinha dificuldades ali, a gente falou no fim da temporada, inclusive, que talvez a McLaren até pudesse, em alguns momentos, ser considerado o melhor carro, exagerando um pouquinho, mas talvez se a gente puxasse para as contas, como a gente chegou a fazer aqui, deu certo, né? Esse ano a gente tem Verstappen e Pérez, isso indica um domínio maior. Por outro lado, se a gente passar para o cronômetro, e eu fechei a minha janela com os números aqui sem querer, mas tudo bem, a gente vai buscando devagar, né? Por outro lado, eu tenho a impressão de que
a gente tem um domínio no cronômetro um pouquinho menor, né? Não tem 40 segundos de Verstappen lá na frente, em cima da primeira equipe rival, né? Os começos de prova, inclusive, o Verstappen sempre se destaca muito bem na primeira volta, seguindo a receita Senna, talvez, que era andar muito bem de pneu frio para você já, logo no começo da corrida, atingir uma margem de segurança, tentar destacadinho, mas não sai voando lá na frente, né? Ele some, ninguém nem vê o Verstappen, mas ele já não termina com um dia de vantagem para a concorrência. Então, se por um lado a Red Bull parece mais dominante, ela me parece menos humilhante. Parece que é mais uma segurança que a Red Bull está mostrando esse ano, né? Boa, perfeita análise, cara. Eu até, depois da relargada, eu pensei assim, eu falei, se tivesse 1.815 relargadas, as 1.815 o Verstappen ia fazer a mesma coisa e ia sair na frente, né? Impressionante, cara. O cara larga muito, né? E assim, você comparou com a primeira volta do Senna, fazendo uma alusão aqui ao farol. Quando eu sou o primeiro do farol, sempre tem essa tática, cara. Você é o primeiro do farol. Mano, eu saio como se fosse uma largada, velho. Saio como se fosse uma largada, velho. Que eu tiro. Aí chega 60, eu seguro. Mano, você anda sozinho. Tem ninguém do seu lado. Porque o pessoal sai a 20. Porque a ideia não é ficar correndo, né? A ideia é só sair bem, né? Só me livrar do pelotão, entendeu? Evitar o DRS. Se pudesse, você saía empurrando as rodas assim com a mão. Fazia na frente. Dou um pulinho assim até, né? Vai. Entendeu? Porque é isso, cara, né? O Verstappen é isso. E é o que você falou, é na medida. Não precisa chegar a 80, é 60, 50, que é o que ele anda fazendo, né? Eu acho que o RB20 na mão do Verstappen, cara, ele assim, sobra demais, né? Ele teria ali uma margem para forçar mais o carro. Não tô falando que... eu concordo, tá, Garcia? Eu acho que a Red Bull trabalhou num carro que assim, pô, pra que também 40 segundos? Vamos trabalhar um carro que tenha uma confiabilidade melhor, que seja talvez mais rápido de qualificação, que a qualificação da Red Bull esse ano tem chamado a atenção também, com os dois pilotos, né? E aí no ritmo de corrida, não precisamos enfiar 40 segundos, 15 tá bom, que é o que tem rolado ali, 15, 20. Os 15 já dão os 25 pontos, né? Já deu os 25 pontos, né? Então, pra mim, isso é projeto, cara, né? Projeto e lógico, piloto, você tem ali um Verstappen pra testar o seu projeto, é o melhor dos mundos, né? Então a Red Bull acertou muito na veia, acertou muito quando manteve o Verstappen, né? Porque a Red Bull segurou uma bronca danada do Verstappen, né? Quando o Verstappen entrou na Fórmula 1, pedindo a cabeça dele, muitas vezes a Red Bull sempre bancou ele, né? Então tá colhendo os frutos agora, e também de um projeto, de um projetista, que é o Adrian Newey, né? Como eu digo sempre aqui, o pessoal fala, porque a Red Bull constrói um carro pro Verstappen. Tomara que seja mesmo, que não tenha sido aleatório, porque tem ali o melhor projetista com o melhor piloto. Não faz sentido não ter um briefing entre os dois ali, um café de 1 hora que seja, pro cara falar, olha, eu prefiro um carro dianteiro, né? Eu costumo tacar o pé no acelerador logo que eu faço a curva, ou acelero progressivamente, né? Ou eu freio mais antes para sair, acelerar. E isso, cara, o cara pondera lá na prancheta, o cara é, né, engenheiro, e aí consegue tirar. Tá lá para isso. Um carro que se adapte bem ao piloto, mas não porque se adapta bem, fenômeno, destino, natureza, porque é pensado dessa forma, né? Eu acho que para mim é o caso e deveria ser sempre o caso da Fórmula 1 também. Isso permite, Vitor, que aconteça coisas como no Bahrein, né? O Sainz ali, inclusive, muito próximo do Pérez, mas não diminuía o tempo. Mesmo o Pérez com pneu macio durante 20 voltas, esse pneu, inclusive, não perdeu a qualidade, ele não perdeu o ritmo, o Sainz não conseguiu diminuir a margem, mesmo estando com um pneu que, teoricamente, era para ter durado melhor nessas 20 voltas, né? E a gente vê essas margens. Você está com cara de que eu tô tentando buscar alguns números aqui. Não, é que eu não sei. A minha sensação não é que eles estão segurando o ritmo. Eu acho que é mais pro caminho que o Gavi falou, assim. Vamos equilibrar melhor o carro. Vamos deixar o carro melhor no Qualify, a gente não precisa tudo isso na corrida. Porque quando você olha para os números, a gente já viu ele terminar corridas com, sei lá, colocando uma volta até no 6º colocado. Ele deixou, agora eu
Eu fiz igual você, fechei a tela e perdi aqui. Mas, se eu não me engano, os 9 ou os 10 primeiros estavam na mesma volta. Foram os 9 primeiros. O 9, ele chegou a dar no Tsunoda, né? Nos estágios finais. E é assim, muitas vezes ele também terminou assim, beleza, deixou 9 na mesma volta, mas o nono, o oitavo e o sétimo estavam a 1 segundo de também tomar a volta. Não, estavam longe. Tipo, o Hamilton terminou 49 segundos atrás do Verstappen em nono. Então, não tô com a sensação que é economia, tá? É mais porque eu acho que eles estão fazendo um carro mais equilibrado. Até porque, tipo, em treino livre, os caras não precisam economizar, né? E no treino livre, o ritmo realmente de corrida não é tão melhor do como era no ano passado, né? É como você falou, é que se é 25 segundos, 15 segundos, 1 segundo, dá os mesmos 25 pontos no final. Então vamos melhorar em outros lugares. Ou, de repente, vamos economizar um pouco de motor para não tomar punição lá no fim do ano, né? Porque isso também virou uma tônica da Fórmula 1, de todo mundo vai tomar punição de motor porque a quantidade de motores não é o suficiente para fazer o ano inteiro. Pode ser várias coisas, mas eu acho que ao mesmo tempo que eles me parecem mais dominantes, a vantagem não parece ser tão grande como era antes, né? Então é meio louco isso. Porque quando você até citou a questão lá da McLaren no ano passado, né? Realmente, a McLaren, se a gente pega o final do campeonato, seria uma equipe melhor do que a Red Bull na classificação do Mundial de Construtores. Significa que o carro da McLaren era melhor? Eu acredito que não, ainda acho que o carro da Red Bull era melhor. Mas a McLaren tem uma dupla melhor, então isso também impacta, né? Porque se 2 pilotos marcam juntos mais pontos do que um só, porque o outro lá da Red Bull não estava marcando nada, né? Então vai deixar a McLaren na frente. Então você tem essa questão de tipo ter uma vantagem no ano passado em que você tinha artificialmente essa sensação de que a McLaren era melhor. Na verdade é só porque, como é a equipe que pontua, né? A junção dos 2 pilotos era melhor do que a Red Bull no final do campeonato, mas não necessariamente que o carro era melhor, tanto que eles não vêm, nossa, aqui das últimas 10 corridas eles venceram 6, não foi isso, né? É que é na soma de pontos. O Verstappen ganhou tudo, aí o Pérez não pontuava em nenhuma, aí a McLaren terminava o terceiro e o quarto, então eles ficavam na frente na soma, né? Porque a terceiro e quarto, acho que marca, se eu não me engano, marca mais pontos do que uma vitória. O segundo e terceiro, com certeza, marca mais pontos do que uma vitória. Não acredito que seja isso, mas eu acho que vale como uma boa história também, porque o Pedro Gonçalves, ele mandou uma mensagem que ele falou: pode ser loucura minha, mas a Red Bull me parece uma equipe que está dosando muito bem as margens da vitória, não sei se por medo de alguma alteração no regulamento. Já teremos em 2026, mas, por exemplo, em 2021, que eu citei agora há pouco, que a gente teve uma alteração no meio da temporada, uma alteração de regulamento, para tentar barrar os pitstops campeões da Red Bull. Sim. Então... Mas, Garcia, assim, e isso não seria a primeira vez que a gente veria na Fórmula 1, tá? A Mercedes admitiu que fez isso no início da era turbo híbrida, né? Sim. Que eles colocavam o motor funcionando bem mais fraco do que o que eles conseguiam, exatamente para que a FIA não mudasse o regulamento, porque a vantagem deles era muito absurda. Então, e a gente já viu uma mudança nessa nova era, né? No porpoising lá, a Red Bull, se não tiver, a Red Bull, ela era uma equipe que tinha porpoising, mas praticamente não tinha. E a gente teve uma polêmica que rebaixaram o carro, mudaram algumas coisas, que ajudou muito mais as outras equipes do que a Red Bull. Então a gente teria mais vantagem ainda, né, cara? E o Pedro Gonçalves tá falando aqui, a montagem da frase dele é que é ótima, né? Que ele falou assim: estão capando o carro para ficar checo-friendly. Checo-friendly é boa. Eu gostei muito disso, Pedrão. É legal demais. Boa demais. Então, é isso. E aí a gente fala de Red Bull, a gente fala de Ferrari, né? A McLaren se recuperou, né, Gavi? Não é o que ela era no final do ano passado ainda, mas a McLaren, embora tenha sofrido um pouquinho ainda com o ritmo de corrida, ela parece ter se recuperado de novo. E aí, será que vale aquela frase do André Stella no começo do ano, que ele falou assim, em 2023 a gente começou com uma pior equipe e a gente
evoluiu até segunda. Esse ano a gente não começou tão mal, a gente começou ali no meio. Se a gente evoluir tudo isso de novo, olha, né? Eu acho que, cara, assim, o que a gente viu hoje foi uma McLaren como terceira força, né? E aí Aston Martin e Mercedes lá pra trás, talvez Aston Martin até melhor com Alonso, mas difícil Aston Martin e Mercedes muito mais parelhas, né? Aston Martin corre sozinha, né? É difícil, né, cara? O Lance Stroll lá tá, nossa, uma nhaqueira demais, né, cara? Alonso terminou em sexto e o Stroll em 12º, só pro povo saber aí o tamanho da diferença. Final de semana todo do Stroll foi muito ruim. Aliás, tem sido uma temporada ruim. Ano passado ele deu uma guinada no fim, pra gente ser justo aqui. Ele começou muito mal, no fim deu uma guinada ali, mas não manteve isso pra esse começo de temporada, né? Então o Alonso tá correndo sozinho ali. Agora, da McLaren, eu vejo a McLaren, até porque a Ferrari mandou muito bem, né? Eu acho que isso a gente tem que reconhecer, que a Ferrari mandou muito bem no projeto dela. Talvez não tenha um carro nesse momento, talvez não tenha um carro nesse momento para disputar com a Red Bull, mas tá fazendo o que pode, né, cara, para se manter viva ali, né? Evoluiu o carro, mudou muito o carro. A gente viu o SF24 também é bem diferente do SF23, né? Então indica que a equipe assim tem um foco, né? Tem um projeto ali andando, não tá o que é diferente da Mercedes, né? A Mercedes, eu não tenho tanta certeza assim. A Mercedes parece que ela tá remendando o buraco, né, velho? Casa começa a pingar, você, puta, remenda ali, remenda aqui, remenda ali. Aí você puxa a telinha um pouquinho mais pra cá pra não pingar, mas aí lá abre outro lugar e vai pingar aqui, né? Vai abrir, daí um tempo vai abrir. Pode ser que por um dia você durma no seco, mas de tanto tentar pingar ali, pingar e correr pro outro lado, ela vai pingar do outro lado. Então, não sei, nesse momento parece muito isso, né? Agora, e a McLaren parece que, como você disse, no próprio comentário do chefe de equipe, que ela tem talvez tenha menos recursos, e eu não tô falando dinheiro, porque é óbvio que a gente sabe que a gente tá num teto orçamentário, todo mundo tem o mesmo dinheiro, mas não ter o mesmo dinheiro não significa ter os mesmos recursos. E aí a gente tá falando de pessoal, de estrutura, de várias coisas. Então talvez isso seja a diferença pra Ferrari nesse momento, né? Mas assim, do que a gente viu até agora, e fazendo a comparação inevitável com a temporada passada, tem tudo pra McLaren chegar incomodando a Ferrari lá no fim do ano, sim, né? Mas eu acho que arrisco dizer, cara, que a gente vai ter, assim, pelo menos até o meio do ano, essas três equipes aí agora, Red Bull, Ferrari, né? E eu vou colocar a McLaren, né? Óbvio que espero que tenha disputa ali entre Mercedes, Aston Martin e McLaren ainda, mas acho que Ferrari e Red Bull e Ferrari tá muito claro, e a McLaren, desculpa, vai surgindo, vai se afirmando aí como essa terceira força mesmo do grid, até porque tem uma das melhores duplas do grid, né? Talvez individualmente eu tenha algumas ressalvas, mas coletivamente, Lando Norris e Piastri é uma dupla que, poxa, com certeza eu queria ter. Talvez eu não fosse campeão mundial, pelo menos com o Lando Norris, porque o Piastri eu boto mais fé, mas teria ali uma dupla capaz de levar a equipe pro alto, e acho que é isso que vai acontecer esse ano. O Gavi até levanta uma bola para mim aqui, Vitor. A gente tem no resultado do GP do Japão aqui, Red Bull, primeiro e segundo, ok. Ferrari, terceiro e quarto, beleza. Mercedes, sétimo e nono, tá bom. A RB não conta, porque foi com -1. Haas, 12º e 13º, belezinha. Sauber não conta, que teve abandono. Alpine, 15º e 16º, ok. Aí você citou o caso do Alonso. Alonso em sexto e o Stroll em 12º. Na McLaren, a gente teve um Lando Norris em quinto, um Oscar Piastri em oitavo. E, inclusive, se a gente pegar em questão de tempo aqui, um pouquinho mais distante até do que esses outros que eu citei. Dentro deste projeto de uma McLaren se recuperando mais uma vez, Norris se destacando, Piastri está faltando um pouquinho, porque também a gente vê que para essa temporada, para o final do ano passado, inclusive nessa crescente, o Piastri foi se encontrando, foi chegando, o Norris parecia até um pouco incomodado. Para essa temporada o Norris larga na frente, né, com uma certa tranquilidade. Ah, sim. E até, em teoria, a estratégia do Norris
era pior do que a do Piastri, mesmo assim o Norris terminou na frente. E o Piastri terminou, inclusive, mal a corrida, né? Porque ele termina tomando muita pressão do Russell, que tá num carro que a gente sabe que não é bom, né? Inclusive, a McLaren ela é melhor nesse momento do que a Mercedes, e mesmo assim o Piastri tomou um calor ali como chama? Foi ultrapassado pelo Russell, né? Ele fica e não conseguiu atacar o Alonso, né? E não conseguiu atacar o Alonso, ele ficou muitas voltas. Verdade, bem lembrado, Gavi. Que ele, inclusive, fica usando o DRS e não passa, né? Acho que teve uma questão também, é que o Piastri, ele chega a errar, né? E aí o Russell também se aproveita disso. Mas, pra fazer ultrapassagem de fato. Mas, tipo, era muito claro que o Russell era mais rápido, independente de qualquer desculpa, né? Assim, só passou porque ele errou, mas era muito mais rápido. Ou não passou antes porque a chicane é estreita pra caramba e o cara não consegue nem passar ali na chicane. Mas o Russell chegou, inclusive uma ultrapassagem que acabou não sendo uma ultrapassagem de falta, mas seria linda. Ele dá uma finta absurda. Ele finge que vai pra esquerda e corta pra dentro, assim. Foi uma manobra muito bonita, mas uma pena que não cabem mais os carros na chicane. Mas sim, assim, honestamente eu vou evitar criticar o Piastri, porque eu acho que eu honestamente não esperava dele lá no começo, né, nada, assim, falava, nossa, por que estão brigando tanto pelo cara? E assim, acho ele um piloto bom, acho que merece estar na Fórmula 1, sim. Não é um daqueles casos em que, tipo, por que brigaram pelo cara? Nem na Fórmula 1 ele deveria estar. Não, brigaram pelo cara, até pra mim fez sentido, e que bom que ele escolheu pra McLaren, porque a Alpine é uma draga. Mas, assim, acho que foi uma corrida. Ele não é um piloto que consistentemente toma um baita de um tempo do Norris. No ano passado também a mesma coisa. Acho que é ok, né? Não é dos piores. Até inclusive no campeonato só tá 5 pontos atrás, tá? Boa. Acho que, inclusive, se eles tivessem terminado os próximos, essa diferença quase não existiria. Boa. Gavi, quer falar sobre o Piastri versus Norris aí nesse comecinho também? Não, eu acho que vocês têm razão, cara. Assim, não começou como terminou a temporada passada o Piastri, né? A gente não sabe se aí é porque o fato é também que o Norris caiu muito de produção, né? A gente ficou tentando achar sempre várias desculpas aqui. Ali, talvez com o Daniel Ricciardo, ele teve um bom momento, mas depois ele foi caindo, muito por conta também de ter perdido da Itália e da Rússia. Depois que ele perdeu a Rússia ali, foi várias corridas mentalmente ali pra ele se recuperar, né? E era pra ter vencido, né, cara? E depois na Itália venceu o Ricciardo, né? Não venceu o Norris ali. Então, banho de água fria. Ele passou por umas coisas que eu acho que fez ele evoluir como pessoa, piloto, né? Então, talvez a gente esteja vendo um Lando Norris, né, mais experiente, cedendo menos as pressões aí, extra pista. O fato é que ele se encontrou, cara, nessa temporada, né? Hoje foi uma baita corrida do Norris também, foi uma baita qualificação dele já, né? Acho que ele se qualificou muito bem, colocou a McLaren ali muito bem, e aí hoje confirmou, né, que estava sobrando com relação ao companheiro de equipe dele. São 3 posições, né? Mas se a gente considerar ali os dois momentos, cara, talvez seja, assim, o que eu ia falar que parece um pouco com a situação da Aston Martin, né? Porque é 6º e 12º, tudo bem que ali, né, foi um 4º e um 8º, foi isso, né? 4º e 8º. Pela posição, né, Garcia? 5º e 8º, né, mais ali na frente, uma situação um pouco parecida, mas não acho que seja o caso, né? Para mim o Piastri é um bom piloto, é um do futuro aí da Fórmula 1, diferente do Lance Stroll, que a gente tá querendo ver a hora dele sair, e nem precisa incluir o Drogovic mais, qualquer um que substituir ali, acho que não, mas assim, também. Eu até para fazer justiça, eu não acho parecido, até porque são só 3 posições de diferença, o outro foram 6 posições de diferença. Sim, então, sim. Eu pensei que fosse o quarto ali, ia fazer... Foi a única equipe que teve
além da Aston Martin, teve uma diferença. Isso. Né, que não foi colado. Eu entendi, mas assim, não acho que é comparável com o Stroll, porque é isso, assim. Até isso deixa claro que o buraco não é tão grande quanto entre Alonso e Stroll, né? Que mesmo uma equipe em que os pilotos não terminam colados, ainda assim é muito mais próximo do que o que tá terminando Alonso e Stroll. Justo. E a discrepância dos pilotos entre Alonso, né, e Stroll é absurda, né? Poxa, e dá pra fazer isso também, imagina se fosse o Norris e o Stroll, o Piastri e o Stroll, acho que a gente teria essa situação também, né? Estamos falando de 3 bons pilotos. Talvez não seria com tanta vantagem, porque o Alonso tem andado muito bem, né? Ele consegue fazer um milagrezinho lá com aquela... É que também ao meu tempo, sei lá, né? Não vou falar o que eu ia falar, não. Ele faz um milagre com a Aston Martin. Mas a gente também não viu outro piloto correr nesse carro, né? Não tem referência, né? Porque vai saber, se fosse Alonso e Piastri, às vezes vai o que Alonso toma do Piastri, né? Vai que é um baita carro. Vai que o Verstappen sentava lá e ganha, seria campeão do mundo. Vai que é um baita carro, a gente não sabe, né? Porque a gente tá uma comparação de um cara que a gente tem certeza que é horrível, mas ele nunca vai sair porque é o dono da equipe. E o Alonso, que a gente historicamente sabe que ele é muito bom, então a gente tá atribuindo a ele esse resultado, mas às vezes nem é. Às vezes com outro piloto jovem, né? Mais jovem do que ele, então sei lá, o Norris, o Piastri, o Verstappen, sei lá, o Sainz. Às vezes o resultado seria igual ou até melhor com outro piloto, não sei. Boa, faz sentido sim. Boa. E aí, a última questão entre pilotos que eu queria abordar aqui também, só pra gente trazer, é Daniel Ricciardo, né? Porque no fim das contas ele já tá ali com uma pressão, também existe uma pressão sobre o Ricciardo, né, Victor? E aí ele acaba se envolvendo num acidente logo na primeira volta, esse é o tipo de coisa que não vai ajudar nem um pouco, né? Pois é. Cara, sim, se eu fosse dono de todas as equipes, tem 2 pilotos que eu com certeza mandaria embora antes do final do campeonato, que é o Sargent e o Ricciardo, assim. Sei que o campeonato acabou de começar pro Ricciardo e tal, mas ano passado ele não fez nada demais, sem nada de falar, meu Deus, o cara fez um milagre com essa AlphaTauri. É o 4º ano fazendo nada, né? E aí ele começa o ano ainda pior, muito mal, né? O povo tava comemorando que ele terminou, que ele largou em 11º. Olha, nossa, só o Ricciardo vai conseguir largar em 11º. Vamos lá, 11º. É 11º, não é primeiro. E tem outra questão, ele tomou do Tsunoda. Quem é Tsunoda? Então assim, não tem o que comemorar. Tá ruim ainda, né? Vamos trocar o chassi dele, vamos ver. Tomara que eu esteja errado, mas acho que vai dar na mesma. E aí, pra mim, é meio que nessa mesma linha, tipo, de pilotos como o Sargent. Tipo, a gente já viu que o Sargent não vai dar em nada, tchau. O Ricciardo, na boa, bota o Lawson lá, pelo menos é um piloto novo, né? E o Lawson, inclusive, teve resultados melhores do que o Ricciardo tá tendo atualmente. E o Ricciardo tá tomando constantemente do Tsunoda. E aí é muito louco, porque aí eu falo, como eu falei das injustiças, né? Eu falei lá da injustiça que pode acontecer com o Leclerc terminando na frente do Hamilton e a gente terminando a carreira do Hamilton falando assim, nossa, o Hamilton tomou até do Leclerc. Ou, nossa, o Leclerc só não teve carro, porque quando ele correu com o Hamilton, deu um vareio nele. Mas, cara, o Ricciardo não tá indo bem, e aí pode no fim acabar falando assim, o Tsunoda não era tão ruim assim, porque ele ganhou do Ricciardo. Não, eu acho que o Tsunoda é ruim. É que o Ricciardo tá horrível, né? E, de novo, pra mim tinham que sair os dois, porque o Tsunoda a gente já viu que não vai dar em nada, no sentido que a RB, né, a antiga AlphaTauri, é a equipe de jovens da Red Bull. Teoricamente, para preparar o cara para ele ir pra Red Bull. O Tsunoda não vai pra Red Bull. O Ricciardo, do jeito que tá, ele não vai pra Red Bull. Então troca, bota outros 2 pilotos lá pra ver se um desses novos outros 2 conseguem chegar na Red Bull. Esses 2 que estão aí, a gente já viu que não vão chegar. Então tira. Boa. Fora que, né? E aí até assim, e teve um acidente hoje, né? Que ele ainda fez uma barbeiragem. Né? Ele fechou o álbum, bateu nele e os 2 foram parar na proteção de pneus. Você achou a barbeiragem, Gavi? A gente tem um superchat aqui.
superchat, isso? É um superchat aqui. Eu só não sei o que é um CLP. Você sabe o que moeda? É chilena. Peso chileno. Boa, obrigado. Então, a IV Soluciones provavelmente está no Chile. Depois conta pra gente aí a sua cidade, perguntando se o Sainz deu um show no Japão. E a gente falou bastante até sobre o Sainz aqui, que acho que foi muito bem, a gente elogiou bastante. E a gente até brincou que provavelmente... Show acho que não, né? Mas... show não, mas a gente até brincou que existe... A gente separa o grid em 3 hoje, a Red Bull, o Sainz e o resto ali. Então acho que isso responde bem, viu? Aí vê, Soluciones, muito obrigado aí pelo superchat. E assim, só que o Sainz tá também, só pra falar rapidinho do Sainz, ele tá tomando uma coisa que é aquilo, né? Cara, pódio. Próximo cara que contratar ele, se for uma grande equipe, vai esperar o pódio, né? Então, aqui se faz, aqui se paga. Ele aumenta a régua, né? Aumenta ali, quanto mais se entrega, mais aumenta, né, o objetivo também. Então tem esse lado, o Sainz tá muito bem na temporada, mas assim, uma temporada sem pressão, né, correndo ali de cara pro vento, vamos dizer assim, né, não tem muito o que perder, não tem muito em disputa. Então eu quero ver esse ano do Sainz, obviamente, aí vamos ver para onde vai ser o futuro dele, e aí vamos ver como que ele vai se comportar, né, nesse futuro dele. Imagina na Mercedes, não sei se ele vai poder superar o Russell. Eu acho que é isso, esse ano do Sainz não dá pra gente pegar ele e falar, puta, o Sainz foi o primeiro da Ferrari, terceiro no Mundial, ele é o próximo candidato a ser campeão do mundo. A gente vai ter que pegar mais um ano, mais uma prova real para saber se aquilo vai se manter, né? E aí sim, é titular de uma equipe, disputando ali contra o George Russell. Eu acho que de novo, cara, eu gosto do Sainz, né? Ele é no meio do grid ali, mas acho que tá uma situação muito confortável para ele também, como piloto da Ferrari, né? Que a gente sabe que a pressão ainda é maior também. Boa, perfeito. E o Ricardo, Gavi, barbeiragem ou quase? Eu acho que não foi barbeiragem. Eu não achei barbeiragem mais, eu mudei de ideia depois de alguns replays. Falta de atenção, não barbeiragem, né? Ele tava eu acho que até o próprio Pérez falou lá na sala ali, né? E cara, se a gente vê ali, foi... o álbum surge num lugar meio inusitado também, né? Vamos ser sinceros ali. Da forma que ele vai pro lado do Ricardo, tudo bem que era largado, então se é um momento para ter pilotos em posições que não costumam ter nas curvas, é aquele momento. Mas é uma parte da pista suja, é uma parte que ninguém vai, né? Geralmente ali você dá aquela esterçadinha, que foi nessa esterçadinha que ele tocou. Se ele faz a curva normal para a esquerda, ele não teria batido. Só que geralmente quando você chega perto da curva, você vira um pouquinho para cá para fazer para lá, né? Aquela esterçadinha. Dá pra fazer a tangente, correto, né? É isso, para fazer a tangente. E ele tava nesse final da tangente do Ricardo, o álbum, né? Agora, assim, independente de hoje não ter sido, pra mim, total culpa dele, né, apesar de que, né, isso vai influenciar no resultado, sendo culpa dele ou não, ele vai ser cobrado por isso, etc e tal. Eu acho que é isso, cara. O Ricardo, pra mim, também é um dos pilotos que mais deveria estar fora do grid da Fórmula 1, sem contar na Haas, né? Porque Hülkenberg, Magnussen, pelo amor de Deus, né? Mas tirando esses dois, pra mim é o Ricardo, cara. Né? O Ricardo que não entrega, eu falei 4 anos, e tô certo, né? Porque foram 2 de McLaren, vamos colocar 5, porque a Renault também draga. Então foi 1 de Renault, 2 de McLaren, e, 5 anos dando risada lá no grid, velho. Desculpa, eu já gostei muito do Ricardo, mas acho que tudo tem um prazo, um limite. Uma coisa que me irritou muito no Ricardo foi que durante esses 5 anos foi os anos que ele mais sorriu, né? E aí podem me criticar, podem me chamar de chato pra caramba, mas assim, cara, eu acho que tem hora que não dá pra sorrir não, mano. Você tem ali, é verdade. Tá muito ruim o negócio pra você olhar e sorrir, né? Entendeu? Não dá. Tem hora que você tem que tratar as coisas. Não tô falando que eu ia usar aqui com mais seriedade, não acho que seja o caso, tá? Tô falando que o Ricardo não tratou, mas eu acho que aquilo me incomodou, cara. E vi muita gente também meio que do meu lado aí falando que realmente não era o momento ali, era um momento pra focar, mudar a feição mesmo, tá? Tudo bem que você é feliz, etc e tal, mas eu sou feliz também, tem hora que eu tô sisudo, tô concentrado, tô focado. Então isso incomodou muito, isso passou... Eu perdi um pouco a empatia do Ricardo. Então e fora isso, cara, o desempenho dele também, né?
tem sido muito ruim. O Paulo Jesus coloca aqui 15 milhões, como não sorrir? Pensando desse lado, né? Faça chuva ou faça sol. Eu também ia estar com o sorriso daqui e aqui, né? Mas às vezes vale você fazer cara de bravo até pra justificar os 15 milhões, cara. A gente fala, exato. Passa recibo, fala assim, nossa, o pessoal fala assim, olha, o Daniel Ricciardo tá sentindo o peso da pressão, né? Tá respeitando. Okay, precisa fazer isso. Entra no hall do respeito, né? Aumenta a honra. Por que aumenta a honra? O Vitor me deu uma dica esses dias aí do Red Dead Redemption. Eu instalei, comecei a jogar essa última noite aí. Então aumentei bastante a minha honra. Aumenta a honra, me veio download automático na cabeça aqui do Red Dead Redemption. Devolvi uns cavalos lá que eu roubei pra aumentar a honra, tá? Da hora. E eu acho que é isso, cara. Você se tratar com seriedade o negócio, aumenta a sua honra também. Cumprimenta as pessoas na cidade lá. Eu preciso voltar a jogar. Eu fico sendo impactado no TikTok pelo jogo e me dá uma saudade absurda. Porque são 4 finais, e esses 4 finais o jogo define conforme a sua... Quer dizer, o final vai ser basicamente o mesmo, mas o final da história é o mesmo. Chega no final. Uhum. A forma como você chega no final muda, e isso é impactado diretamente pela sua honra no jogo. Muito louco o jogo, é um jogo da tristeza, você morre. Não vai, cuidado. Né, cara? Cuidado ali, né? Mas... Não é igual o outros jogos, até o próprio GTA, né? Você morre tudo bem que o último, agora ele é diferente, né? A gente falou de cuidado game com os aqui. spoilers aí, porque ele é quase uma obra cinematográfica. Sim. Inclusive, deveriam fazer um filme, ia ser muito bom, uma série. Estão fazendo tanto, inclusive essa semana sai uma série no Prime Video do Fallout. Olha. Um jogo que eu amo, é muito bom de RPG. Eu tô ansiosíssimo pela série, porque... E o Red Dead Redemption é um desses que merece, tanto um quanto o 2. É um jogo muito legal. A gente devaneou totalmente, mas é um baita do jogo. Mas aqui é uma baita dica, gente. É da honra. Você aumentou a honra. Aumentou a honra, verdade. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para aquela nossa votação pra gente seguir para nossa reta final. Você que tá assistindo a gente aí também pode aproveitar, deixar o seu comentário aqui que a gente vai colocando seus votos na tela. Eu quero saber do Vitor Berto, nesse domingão, quem foi o piloto do dia no Grande Prêmio da Austrália. Vai ser muito louco, né? A gente falou mal dele quase o parque fechado inteiro, mas o piloto do dia pra mim hoje foi Charles Leclerc. Justifique sua decisão, justifique. Cara, saiu de 8º, terminou em 4º, chegou a brigar pelo segundo em algum momento. A corrida dele foi mó boa. Na verdade, foi a única corrida boa, na verdade, que eu acho que teve no grid inteiro. De novo, assim, ele tá atrás ele fez um qualify muito ruim. Eu acho que ontem ele, talvez, se a gente tivesse bananinha ontem, seria meu bananinha de ontem. Mas hoje ele se redimiu, mas ainda assim terminou atrás do Sainz, então não desvalida nada do que a gente falou sobre o que a gente falou antes, né? Que pra mim, até a crítica hoje tá até mais voltada em relação à Ferrari. Tipo assim, tira o Sainz e deixa o Leclerc. Hoje, pra mim, o Sainz está melhor. Na corrida do Japão, o Sainz esteve melhor? Sim, tanto que chegou na frente. Mas a corrida mais legal, mais emocionante, o cara que se esforçou mais e conseguiu algo acima da expectativa, Charles Leclerc. Não precisa mudar seu voto, mas eu me sinto no dever de fazer um pequeno adendo para que sejamos justos, porque a gente falou algumas vezes aqui no passado sobre o Sérgio Pérez, fez 50 ultrapassagens na corrida, porque ele largou lá atrás, né? Então o Leclerc subiu de 8º para 4º e sim, fez uma bela corrida, porque ele largou lá atrás, né? Então só funciona como adendo, não muda o voto. Porque eu acho que vai além. Você também, Garcia, que eu acho que, tipo, é que a corrida dele hoje acho que foi além disso. Foi uma corrida boa mesmo. Foi uma corrida boa e honestamente também a gente tem que comparar com o restante do grid. Como eu falei, pra mim foi a melhor corrida de hoje. Foi culpa dele que ele largou em 8º e teve que escalar todo mundo? Foi. Ele não fez mais nada que obrigação? Acho que, inclusive, ele não fez mais nada que obrigação. Mas, pelo menos, ele trouxe alguma movimentação na corrida de hoje. O resto do grid, honestamente, foi uma corrida bem morna pra mim. Boa. Gavi, piloto do dia pra você. Bom, como o Leclerc já foi muito elogiado esse final de semana, né? O Vitor já deu... Estouramos a cota do Leclerc. Já deu o piloto do dia pra ele. A audiência já deu o piloto do dia. Eu não vou dar. Já tem os votos dele lá. Mas, de fato, vou dar como que a gente fala aqui? Positivo. Uma menção honrosa aí pro Charles Leclerc. Baita corrida. Mas eu vou ficar com o Carlos Sainz, cara.
Eu acho que pela sequência, né, tudo bem que a gente analisa a corrida aqui, mas pela sequência, pela forma como ele chegou, né, na corrida de hoje ali, eu falei o tempo todo que ele tá sem pressão, mas pontualmente para uma corrida há sim uma pressão, né? Hoje, pelo Leclerc largar lá atrás, ele tinha a obrigação de terminar na frente do Leclerc, né? A Ferrari testou ele também, porque ele foi fazer a ultrapassagem lá no fim, né? A estratégia da equipe era para funcionar dessa forma e funcionou porque ele também foi muito bem nisso, né? Então, por ter terminado no pódio pela sequência, eu fico com o Carlos Sainz como destaque do dia. Boa. Comentário, hoje eu mudei um pouco algumas coisas na cabeça, porque o que aconteceu? Ontem eu tive corrida, eu assisti o Grande Prêmio do Japão um pouquinho cansado, tal, e hoje pela manhã eu assisti de novo, né? Falei, só para ter certeza de algumas coisas. Eu raramente faço isso, inclusive com intervalo de poucas horas entre ontem e hoje, então assisti 2 vezes o Grande Prêmio do Japão. O fato de eu ter gostado tanto da corrida tem muito a ver com o fato de eu ter assistido hoje de novo. Alguns comentários que eu trouxe para cá hoje tem a ver com o fato de eu ter assistido hoje de novo, e eu vou muito por isso na questão do Carlos Sainz, assim, como piloto do dia. Achei que ele foi o Carlos Sainz que a gente está vendo do início da temporada e merece. E eu queria fazer essa menção honrosa pro Leclerc também, porque vai além, como a gente estava falando aqui, né, Victor? Vai além de ter conquistado 4 posições, além do grid, ritmo, tudo mais, tudo isso influencia na corrida que o cara faz, e a corrida do Leclerc realmente foi muito boa hoje, né? Dito isso, temos o nosso bananinha desse domingão. Vitor Berto, para você, quem foi o bananinha nesse domingo? Não sei. Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Max Verstappen, né? Não, Cara, sabe quem... Eu vou falar assim, honestamente, eu não sei responder. Eu poderia dar pro Stroll, que ficou muito longe do Alonso. Eu poderia dar pro Sargent, que fez uma barbeiragem. Mas são caras que a gente, espera que vão ter uma corrida ruim, né? Pra mim, hoje, quem ficou muito aquém, inclusive teve uma atitude pra mim um pouco estranha, Lewis Hamilton. Ele terminou muito lá atrás, terminou em 9º. Ele tá tendo o pior início de temporada da carreira dele, né? Tá pior, inclusive, do que a temporada de estreia. Normalmente, a pior temporada da carreira de muitos pilotos é a de estreia, né? Porque o cara acabou de chegar, não andou, nunca andou muito pouco, enfim, não é a mesma coisa, não correu em todos os circuitos. Porque por mais que tivesse teste na época do Hamilton, o cara não testava em Suzuka, não testava no Bahrein, não testava em Abu Dhabi, testava lá na pista deles, lá, ou, no caso da McLaren devia testar em Silverstone pra caramba. Uhum. Não ficava rodando o calendário inteiro fazendo teste. E aí tem uma atitude pra mim que hoje é muito estranha, que é oferecer da passagem pro Russell. Se por um lado eu acho que a gente criticou o Vettel por ter tomado uma ordem e ter dado a passagem do jeito que ele também saiu prejudicado, não me atrai muito um piloto que fala: eu dou passagem pra ele? Não, cara, você nunca tem que dar passagem. Você só vai dar se te pedirem. Aí você oferece. Não gostei, pra mim soou mal. Assim, me soou, e aí é muito louco, né? Pode não ter nada a ver com isso, mas como a gente já sabe que ele vai sair, né? Me pareceu meio aquela coisa assim: e aí, galera? E aí, deixa eu passar esse cara aqui? Porque pra mim tanto faz, já não vou estar mais aqui ano que vem mesmo. Sei lá, foi meio estranho. Não gostei. Boa. Interessante. Inclusive, no Grande Prêmio da Austrália, eu abri aqui falando: precisamos falar sobre Sainz, né? Para um próximo parque fechado aí, precisamos falar sobre Hamilton. Mas, Gabi... Hamilton tá dentro do esperado, né, Garcia? Infelizmente, cara, a gente citou essa bola, né, velho? Mas vamos deixar o precisamos falar sobre Hamilton para um próximo parque fechado, porque enquanto isso, Gavi, seu bananinha. Bora lá. Cara, eu acho que o Hamilton fez uma corrida ruim mesmo, e me incomodou muito essa passagem aí do, será que o cara pode passar, etc e tal. Não gosto disso, cara, acho que realmente isso prejudica o espetáculo, né, e aí o cara, de repente o cara tá lá querendo fazer as coisas dele, sei lá por que motivo, né, e aí você joga um balde e joga frente em todo mundo, né, me pareceu um pouco isso do Hamilton.
tipo, a bola é minha, vou acabar com o jogo, sabe? Vou lá na Mercedes também, enfim, causando uma frustração até no próprio Russell. Tipo, não vou deixar o cara passar, fez né? Pouco caso, né? Ele fez pouco caso, exato. Pouco caso, né? legal. Pouco caso. Foi uma corrida ruim, quer pegar minha posição? Pode pegar. Sim. Mas o Bananinha eu não vou ficar com o Hamilton, porque eu acho que tem um cara que tá, a gente falou dele, desculpa, até agora, que tá correndo risco mesmo de perder a vaga, né? O Hamilton tem o ano que vem ali na Ferrari, mas é o Daniel Ricciardo, cara. Acho que pra mim o Bananinha do fim de semana ele tomou do Tsunoda em todos os momentos, né? O passadão que o Tsunoda deu nele, cara, na largada também foi sensacional, né? Porque ele larga mal, né? Ali, fica ali, aí o Tsunoda no meio de um monte de carro, ele tipo, meu companheiro de equipe, meu rival número 1. Porque é isso, né? Ele dá acelerada pra passar o Ricardo, né? Que até coloca ele nessa situação de acabar empurrando o Albon, os dois abandonando a corrida. Então, por tudo que vive, pelo momento dele, né? Pela, assim... Cara, hoje ele ter conquistado esse pontinho que o Tsunoda conquistou, cara, ia mudar a situação dele, né? E, pelo contrário, ficou pela primeira volta. Então, essa menção desonrosa pro Hamilton, mas o Bananinha, pra mim, é o Daniel Ricciardo, o texugo de mel. Cara, tá rolando um desempate aqui dentro da minha cabeça, porque... Posso fazer minha defesa? Claro. Por que eu não dei pro Ricardo? Claro. Que pra ser piloto Bananinha da corrida, ele tem que correr a corrida. Só por isso. Foram mas... três curvas, 4 curvas. Não, ele fez duas. Três. É porque é que a 1 sempre me confunde que a 1 é 1 e 2. Na minha cabeça só uma. É que a gente pensa um pouquinho diferente sobre isso, porque pra mim, correr a corrida, deixar de correr a corrida, é o Sainz, que teve a apendicite. O Ricardo arruinou com a corrida dele logo nos primeiros instantes. A corrida aconteceu. Mas só que vocês falaram que não foi barbeiragem? Não foi barbeiragem, mas foi um erro que arruinou com a corrida. Eu quis dizer que não foi aquela barbeiragem, né? Foi isso que eu quis dizer. Né? Entendi. Aliviei um pouco pra ele. É diferente do Grosjean. Eu acho que você já tá convencido pra quem você vai votar, porque eu tô dando meus argumentos, tá rebatendo todos. Não, então, aí que tá, muito pelo contrário. Tava rolando um desempate aqui entre Ricardo e Hamilton, antes de vocês falarem os votos de vocês até, mas os seus argumentos são mais fortes, Victor, eu gostei. Então, meu bananinha de hoje vai pro Lewis Hamilton, tá? Né? Achei que realmente é, e por isso que eu já vim com essa ideia de precisamos falar sobre Hamilton aqui, mas quando der um pouquinho mais de tempo, porque enquanto isso, Gavi, pedir para você fazer seu comentário final, deixar suas redes sociais. Sexta-feira estaremos em São Roque, né, Gavi? Inclusive. É isso. Aliás, seu comentário final aí. Depois a gente dá spoiler aí, mas essa semana tem também novidades por aí. E, cara, o comentário final, sabe o que eu ia dizer? Eu ia dizer que foi a pior corrida da temporada. Mas não sei se eu vou dizer isso. Eu vou só dizer que eu ia dizer. Nossa, eu tô muito sozinho nos comentários hoje aqui, porque eu achei a melhor. Você achou a melhor? Achei a melhor. Então, cara, o pessoal falou desse lance de ter eu achei da Austrália melhor, por exemplo. Achei da Austrália melhor. Gostei da Austrália. Pra mim, a Austrália foi melhor, Bahrein foi melhorzinho, Jeddah foi melhor. Não sei, é essa sensação que eu fiquei. Eu tô até anotando, comecei a anotar, porque chega no fim do ano a gente não lembra mais nada, né? Então eu comecei a anotar aqui. Boa, ruim. Dá nota, e aí eu anotei uma escala maior. Eu coloquei ruim, corrida ruim. Achei isso, cara, infelizmente, né? Só que durante o programa é verdade, cara. Não sei se a madrugada influencia a gente também, né, bicho? E assim, hoje foi terrível, porque eu tava na maior expectativa lá, aí largou, ficamos 32 minutos, cara. Isso acaba com o cidadão, né? Puta, mano, a motivação... Reassistindo a corrida hoje, eu pude pular todos esses trechos aí. A motivação vai lá pro saco, cara, porque, né, você fica ali naquela, e vai e não vai, o fiscal não limpa a pista e não arruma o pneu, não sei quanto isso influencia também na experiência, certamente não é positiva. Então, mas... né? É isso, cara. Eu acho que desculpe quem gosta aí da madrugada, o saldo positivo desse final de semana é que menos uma,
né? Estamos agora a menos uma corridas na madrugada, falta só o GP da China, graças a Deus, tá acabando. E aí a gente vai pra Europa, né? Pra poder ter as corridas no horário que a gente tá acostumado, acordar, tomar aquele cafezinho da manhã, etc. e tal. Então é isso, cara. Assim, no final de semana, no geral, o Max Verstappen muito bem, de novo esse domínio da Red Bull, mas vou voltar um comentário lá do começo do Vitor. Eu acho que Suzuka, de repente, não sei se é o melhor lugar para se correr mais quando se trata de Fórmula 1. Boa. Vitor, seu destaque final. Cara, eu gosto de ver Fórmula 1, né? Então, assim, foi ruim, mas eu gostei, porque eu gosto de ver esses carros correndo, não tem jeito. É mais forte do que eu. Mas tô aí na expectativa pela China. A gente não viu esses carros nunca correrem na China, nessa geração nova. Naquele então retão. Vamos ver como que isso vai se comportar lá. Então tô ansioso. Só não tô ansioso porque vai ser 4 da manhã a corrida, então essa vai ser puxada. Essa com certeza eu vou ter que acordar pra assistir, porque aí eu não vou aguentar até o final, não consigo ficar tanto tempo mais. Quando eu era jovem, eu virava as noites tranquilo. Eu teria feito o parque fechado virado. Hoje foi difícil de acordar. Então tem o GP da China chegando daqui 2 semanas. É a nossa última corrida da madrugada nesse primeiro momento do campeonato. Tem uma lá no final, Las Vegas, também 3 da manhã, mas a gente vai ter essa última na China. Depois a gente fica um tempão, quase o restante do ano inteiro, pra dizer assim, pra a gente assistir corridas num horário que seja bom pra gente aqui no Brasil. Então tô ansioso pela chegada da China, também por essa será a última da madrugada, e aí acabou, e a gente volta ao nosso normal, vou poder dormir de fim de semana, maravilhoso. Convido todo mundo a acessar f1mania.net, ler todas as declarações, galeria de fotos, enfim, cobertura da Porsche Cup, a Nath De Vivo tá fazendo lá no Velocitar, e não só esse final de semana, não só hoje, acesse sempre, todos os dias, tem sempre as últimas notícias das principais categorias de automobilismo do Brasil e do mundo. Convido também para seguir a gente nas redes sociais, tá passando aqui embaixo, ó, site F1 Mania, procura sempre por esse nome, que você vai encontrar a gente por aí, segue a gente para ficar também por dentro das últimas novidades, tá bom? Obrigado, Garcia, obrigado, Gavi, a gente volta na China. Boa, perfeito. Valeu demais pela presença de todo mundo, muito obrigado. Quem quiser seguir nas redes aí, @CarlosGarciaFM lá no Instagram, gosto de trocar bastante ideia, inclusive eu gosto inclusive de filtrar muitas das mensagens que eu recebo para a gente usar no nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast, né, que tá de volta essa semana aí, pra gente trocar ideia também, fazer o rescaldo desse Grande Prêmio do Japão, já pensando lá na frente no Grande Prêmio na China e nas novidades que estão sempre acontecendo aí, tá certo? Valeu demais pela sua presença. Grande Prêmio da China que acontece daqui 2 semanas, né? Então, como o Vitor falou, aí 4 da manhã. E a gente em breve também anuncia aí. Deve ser alguma coisa bem parecida com isso aqui, mas em breve a gente anuncia aí os horários do parque fechado, que o martelo não tá batido ainda. Tem sprint, hein? É bom lembrar também, eu lembrei disso agora. Tem sprint na China. Então não só vai ser a primeira vez que esses carros nessa nova geração correm lá, como também a primeira vez que tem sprint lá. Boa, bem lembrado. É isso. Então, a gente se fala aqui do Parque Fechado no Grande Prêmio da China, mas continue acompanhando nosso podcast, os vídeos, nossas redes sociais, e a gente vai se falando. Um ótimo domingo para você, curta muito mesmo. Valeu demais, bom dia, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.